Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Eu me chamo Elton. Eu sou a Bia. E a gente tá aqui mais uma vez dizendo a vocês, sejam muito bem-vindos ao Juntinhos Podcast. Cola juntinho na gente. É isso aí. E essa noite a gente tem dois convidados muito especiais. Estão aqui com a gente vou chamar de Rod, porque ele falou que era Rod, porque eu acho que Rod ia dar ruim se a gente for falar. Não, é Rod mesmo. Rod mesmo. Rod é que ia dar ruim. O Rod Brum, o Rodrigo Brum e também o Caio Taumaturgo tá aqui com a gente. Aí, galera. Olá, galera. Gente, boa noite. Boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Uma gente. honra. Simbora? Vamos embora. Galera, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, darem joinha, se inscreverem no canal. Se vocês estão gostando, já compartilha com aquele amigo. Pra galera. Exato, aquele Se amigo não, que precisa ver esse podcast junto com você. Não seja egoísta, não guarde só pra você o que você vai receber aqui. Eita, Vamos Vai embora. ser bom. Interajam muito nos comentários, façam perguntas pro Caio e pro Rod, que eles vão estar respondendo no final. Ó, a responsabilidade aqui é deles, qualquer coisa. Pode fazer uma pergunta bem difícil, deixa ele responder. Pergunta que a gente vai jogar, viu? Pode deixar. Não, e eu tava conversando com o Rod não. Vamos esperar pra não vir aquelas perguntas difíceis. Que isso, senão... Eu já tava nervoso, já pensando... Vamos lá, galera, manda aí no chat aí, pergunta manda difícil aí que pra qualquer eles. coisa o Rod responde no final. Pode vir pergunta fácil, médio, difícil, vai rolar tudo. Brincadeira, gente. Fiquem tranquilos. Vai ser tranquilo, Gente, antes da gente começar a entrevistar os meninos, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês pela audiência. Você que tá aqui assistindo a gente, você que assistiu o podcast na semana passada, você que compartilhou. Retrasada, semana retrasada. Eu fiquei com tanta saudade que eu quis encurtar o tempo. Mas é isso aí. Muito obrigada pela audiência, por estar aqui nos assistindo. Mais uma vez, se tá gostando, curte, compartilha, dá um joinha. Bota um monte de coração nessa live no Instagram, porque ajuda muito a gente a alcançar pessoas que não sabem ainda que o Juntinhos Podcast existe. E é isso aí, vamos embora, bora começar. Só uma coisa, só pra poder lembrar. A galera que tá lá no Instagram, corre pro canal do YouTube, tá, gente? Vai lá pro YouTube lá. Usa o Instagram ali, mas corre quem lá. tiver no YouTube vai ser mais abençoado hoje, viu? Eita, Glória! Eita. Começou o manto, os cabos é crente, meu irmão, olha. Sorteio de iPhone, Esse ó, cara- Nossa, que tá... brincadeira. Sorteio do profeta, iPhone foi esse cara. pesado. Sorteio de Quem iPhone, tiver hein? pelo Instagram vai Brincadeira. ficar assim na telinha, mas E- no YouTube vai ser melhor aí. Galera, vamos lá. Eu queria conhecer vocês, assim como a galera. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem o que vocês fazem, quem são vocês. Vou começar aqui da esquerda pra direita. O Caio falante, eu gostei pra caramba do Caio. Eu acho que o Rod deve estar segurando aqui, ele vai começar a falar bastante também. Rod, quem é o Rod, cara? Explica aí de onde veio esse nome Brum. Já me perguntaram aqui se tu era da família da Fernanda Brum. Explica um pouquinho do teu nome, explica quem é você aí. Infelizmente, não sou parente da Fernanda Brum, né? Ah, Então, talvez que pena. houvesse uma herança, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho. A herança é só da glória, só do pai. A herança da unção, a herança da coisa aí, ó. Gente, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo da Silva Brum de Melo. Mas aí eu achei que o Brum é mais bonito, por isso que eu falo... pesado, Rod nome Brum, pesado. né? cara, Fica nome pesado. fica mais legal. Eu tenho 31, eu sempre confundo quantos anos Sério, eu tenho. cara? Eu tenho 31 Caraca. anos. Sou casado com a Nicole, somos casados aí há 7 anos. Sou pai do Petrus, meu filho vai cara. fazer 5 anos agora em novembro. E é isso, eu trabalho tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Na igreja a gente faz a parte de comunicação e marketing também. Eu e minha esposa, a gente lidera os adolescentes no campus da CC Videira Candelária. Uhum. É uma honra, um prazer tá ali já há alguns anos na CC Videira, é maravilhoso. E fora,
Também trabalho com marketing para serviço de parte de estratégia digital. Olha Tô no aí, mercado marqueteiro também, no gente. mercado aí há Marqueteiro mais de também. 10 anos. Olha aí. É um Então- negócio de líder de adolescente, esse negócio de trabalhar com marketing. É isso, ou essas você, coisas. ou você Começa desenrola. fazendo ali umas artes pra igreja. É Dá uma pra- dá pra fazer unção, um eu acho que é trabalho. uma unção que vocês carregam. Acho que todo aí, ó. líder de jovens tem que ter um pouco de marketing na veia. Tem porque que ter. senão- Pra poder engajar, pra Pois é, poder gerar conexão pra com atrair os a moleques. galera. Até porque Exatamente. tudo hoje é rede social, né? Então, se você Exatamente. não tiver ali um pouquinho disso no seu DNA, não consegue conectar com a galera. Não for mesmo. isso, E tu, é isso. Caio? Se apresenta aí Vamos pra lá. galera. Gente, me chamo Caio Taumaturgo. Sopa de letrinha, Carvalho. brincadeira. Tá bom. Antes de começar aqui, a galera já tava tirando onda com o meu nome, mas é um nome diferente. Tenho 19 anos, fazer 20 próxima semana, próxima sexta. Isso aí, olha aí. Completando um ano aí. Já dá pra cantar parabéns pra ele daqui a pouco, ó. Manda parabéns aí pro Caio. Manda um parabéns aí Manda pra ele. parabéns Dá aí o pro joinha e Caio. manda um parabéns pra ele. Quem Manda o quiser Pix, mandar manda o Pix. aí. Pode enviar, dando os O Pix presentes. do Caio é 0,50. Brincadeira. E sou filho de pastor, né? Cresci na igreja, lá na videira. Já cresci dentro da videira. Então, tive esse privilégio de crescer e estar dentro de uma igreja desde pequeno, né? E aí, como eu estava contando aqui antes para vocês, 2014 a gente veio aqui para Natal. Meus pais foram transferidos para cá. E aí, hoje eu tenho um privilégio de liderar junto com a Letícia, que é minha namorada. Acho que ela tá escutando aí. Letícia, um beijo. Olha Pra aí, ó. você. Ganhando pontos. Ganhou a Esse oportunidade. último romântico. Eu achei Ela queria visionário. estar aqui, mas tá trabalhando. E a gente lidera junto, a gente lidera lá os adolescentes de 12 a 14 anos, do A13 de junho, lá no campus da Capimacil, né, na CCFD de Capimacil. Tenho o privilégio de liderar junto com o Braga e com o Monique também, são os nossos outros líderes. E acredito que seja isso. Trabalho no mercado financeiro. Eita, é trader. É É trader, trader. é É trader. sério, é trader. Já saiu da nuvem, já é. saiu da nuvem aqui, ó. Mas- Não tá no marketing, não tá. Ó, Mas- gente, tá aqui, ó. Só pra vocês saberem, daqui a 2 meses o Caio vai lançar um curso totalmente Pra online, ganhar 100% dinheiro online, 100% Na bolsa gratuito. de valores. É isso aí. Arrasta pra O Rodrigo vai fazer a parte criativa e eu vou fazer o tráfego deles, É, tá? perfeito. Basicamente vai ser isso aí, o lançamento. Sim, mas eles trabalham. A gente interrompeu porque. Não, Tá trabalho. É networking, cara, já, na networking, intimidade networking. já. Networking é pesado. E creio que seja isso. Lidero já há algum tempinho adolescentes, mas faz que a gente tá liderando os meus A13 de junho, vai fazer um pouco mais de um ano. Galera, precisarem de um empréstimo, já sabem quem procurar lá no É. Santander. Consórcio, Santander, alguma pode coisa procurar. assim. financiamento. Tamo junto, conheço o Caio, Talma. É isso aí, eu Talma conheço. Caio tal. Conheço Caio tal. o Talma. Só falar Talma, pra não errar, o Talma é o mais fácil. Conheço o Caio Caio Talma. Você não é amigo, sou tão amigo que eu chamo de Talma, o resto não precisa já. Já tá abreviando. Galera, mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu mandei pra vocês, eu queria entender. Como foi começar a trabalhar com adolescente? O Rod já é um pouco mais experiente que o Caio. E eu também, porque é uma questão, nada de questão de idade, não. Eu tenho 27 anos, irmão. Não, que isso. Tenho Tá 27, perto vou dos fazer 30, 28. Tá pertinho já. A flor da idade. Melhor época. Mas eu queria entender de vocês, cara. Como foi trabalhar com adolescente? Porque assim, você como jovem, trabalhando com a galera da juventude na tua igreja, é uma parada, uma pegada totalmente diferente. E aí, do nada, o pastor te coloca como líder de adolescente. Me explica aí. Levanta aí quem vai falar primeiro. Vou falar pelo Rod primeiro. Não, e alternar, vou falar com o Caio agora. Vamos lá. Começa por tu, Caio. Como foi, cara, Gente, começar a vamos trabalhar lá. com adolescente? Pra mim, né, como falei, já cresci na igreja, então, quer queira, quer não, acaba se tornou algo mais familiar pra mim, falar assim, né, mais tranquilo, porque eu cresci em meio aos adolescentes, cresci nos cultos de adolescentes, e aí eu lembro que quando eu cheguei aqui em Natal, eu tinha, 11 anos, então eu ainda tava saindo ali na nossa igreja até os 11 anos, fica na parte do Kids, que é o nosso departamento de crianças, e eu tava fazendo a transição para ir pro Ministério de Adolescentes, né, e eu ia para os grupos de crescimento junto com meu irmão, mas de início, por ser mais novo, meu irmão ser mais velho, o Matheus, acabou que eu ia só porque ele ia, né? E aí ia indo pros grupos, ia indo pros cultos, mas só depois de um tempo que eu realmente fui ter um encontro com Deus, de realmente ter minha vida transformada e comecei a ser mais envolvido. E eu lembro que em 2018 eu comecei a liderar um grupo de crescimento, que é o GC, né, da gente. Eu lembro que em 2018 eu tinha acho que 14, 15 anos, e aí eu comecei a liderar os meus 12 a 14 anos.
naquele momento, assim, foi um pouco desafiador, mas foi mais tranquilo por liderar meninos da minha idade. Uhum. E aí fui liderando, passei alguns anos liderando os meninos do A13 Júnior, né, que é de 12 a 14 anos. E em 2022, mas no final de 2022, eu fui para o Ministério de Adolescentes mais velhos, né, que é o A13 School, de 15 a 17 anos. E aí que foi um pouco mais desafiador para mim, porque já eram meninos mais velhos, às vezes eu liderava meninos mais velhos do que eu, mas eu acredito que trouxe uma maturidade maior para a minha liderança, né, por liderar meninos mais velhos. Os problemas são diferentes, as dificuldades são diferentes. E a cabeça, a visão, tudo é diferente. E ele acredita que até para minha maturidade de crescer como homem, como líder, foi interessante para mim, porque me possibilitou ter uma visão diferente daquilo que eu estava ali convivendo só com os meninos, né? Uhum. Mas quando os pastores chegaram, né, o pastor RH, a pastora Elivinha, os pastores foram para Campinas, agora para a Servidora Campinas. Sim. Quando eles chegaram, Caio chegou para mim, para Letícia, a gente está querendo colocar vocês para estar liderando o A13 Júnior, a parte ministerial. No momento, a Letícia, a gente ficou olhando assim um para o outro, e aí, como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar conta? Mas, de início, foi bem desafiador mesmo, acho que assim, foi um dos maiores desafios, mas eu falava muito para ela, amor, não foi pessoas que colocaram a gente, sabe? Foi Deus que escolheu a gente. E, no início, aquilo que parecia que ia ser desafiador acabou se tornando mais leve, acredito que por muitas das pessoas que estavam ao nosso redor, sabe? As pessoas que acolheram a gente, os meninos do nosso time, que estavam somando com a gente. Então, acabou que foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi leve começar assim, a estar essa frente. E aí, como falei, por ter passado pelos meninos mais velhos, por ter liderado já há um tempo, trouxe uma maturidade muito maior e uma bagagem para poder estar à frente e liderar com essa mentalidade no dia de hoje. Sim. É isso. Entendi. E tu, Rod? Fala aí. Cara, conta a tua história. Pra mim, liderar adolescente, na verdade, eu não costumo separar, assim, pelas idades, né? Uhum. A função de você liderar um adolescente, você tem uma demanda diferente por causa, digamos que, da idade, dos interesses e tal, mas eu acredito que simplesmente você liderar, ou pra mim, eu sempre vi como levantar famílias. Eu sempre tive esse lado de trazer famílias para Jesus, sabe? Então, se a estação em que eu estou hoje, eu formo isso em adolescentes, então é isso que eu encaro. Por exemplo, eu lembro, eu me converti com 17 anos. Eu nasci numa família cristã, mas aqui eu tenho consciência de quando eu mudei a minha vida, que foi a minha decisão, foi a partir dos 17. Então, eu lembro como eu era quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu lembro o que eu fazia, eu lembro a base que o meu pai me deu, e foi a base que o meu pai me deu foi que me trouxe de volta para os caminhos quando eu tinha os meus 17, em que eu escolhi ali viver, sabe? Eu não queria mais nada, eu queria viver para Jesus. Então, liderar adolescente para mim é você trazer esse senso de família para eles desde a base, né? É eles crescerem entendendo aquilo que a Bíblia fala sobre família, aquilo que a Bíblia fala sobre eles crescerem, o que a Bíblia fala sobre referência. Então, eu lembro de quando o pastor Tiago também chegou para mim e falou assim: a gente queria fazer um convite para vocês, para mim, para minha esposa, liderar os adolescentes. Então, assim, é um privilégio. É um privilégio você pegar a primeira faixa etária que sai do Kids, entendeu? Ali as crianças se tornando adolescente, é onde existe uma forma de pensar, onde começam a querer trazer as primeiras as vontades, o estilo, o gosto, e ali você pegar aquele adolescente cheio de vida, cheio de vontade, é um canhão, é uma bomba. Um adolescente é uma bomba, você só precisa ligar e colocar no lugar certo. Saber como ativar. Exato, é só ativar poder... aquele adolescente e colocar no lugar certo. Então, isso é um privilégio. É como o Caio falou assim, é muito bom você ter pessoas em volta que deixam a jornada leve. Então, liderar adolescente é como liderar na igreja, para mim, porque eu sempre, não importa para que lado a liderança vá, eu sempre vou estar comunicando com famílias, porque acho que no final o intuito é a gente
formar famílias fortes. Independente de que momento da faixa etária aquela pessoa está. No momento ela está adolescente, ela vai crescer. Então, como adolescente, ela precisa formar uma família forte. Ser um líder, um referencial ali na igreja, ou fora da igreja, ou na família dele. Onde ele tá, na escola e no que ele estiver fazendo. Uma coisa que tu falou aí que eu achei muito interessante, a questão que tu disse assim, é um privilégio você estar nessa fase de formação e querendo ou não, ali quando ele sai da fase da infância dele, da fase de criança e entra na adolescência, normalmente é um baque. Por quê? O cara já vai começar a se socializar de uma forma diferente, porque até os 11 anos ele fazia o quê? Chegava, jogava bola ali na igreja, ficava badernando com a galera e chamava atenção daquela forma. Só que quando ele completa 12... Pô, já é outra realidade. É outra realidade, porque o convívio social dele que ele vai ter a partir de agora já é diferente. Então, o moleque de 12 tá ali com a galera de 14, a galera de 14 já se acha mais madura. Então, sempre é uma fase de transição. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente como líder de adolescente lá na DVEC, uma coisa que a gente conversa bastante é que, tipo assim, nós somos peças fundamentais na formação desse adolescente, cara. Verdade. Por quê? Porque ele passa pela gente e se você não tiver um cuidado e não fazer como o Rod disse, colocar essa bomba no canto certo, cara, ele vai explodir em cantos errados. Verdade. E aí, ao invés dele se tornar uma potência na mão de Cristo, ele se torna uma potência na mão do inimigo. E aí você ter esse privilégio de cuidar desses adolescentes e fazer com que eles caminhem por essa rota, por essa jornada, é muito legal. Eu acredito que o líder de adolescente, ele não tem que conter a força do adolescente, ele tem que canalizar a força do adolescente. E fazer Se com ele que ele tentar direcione aquilo, né? conter aquilo, infelizmente ele vai aplicar a energia dele em outra coisa. Verdade. Aonde a gente não consegue ocupar a vida do adolescente ou ele fazer com que ele entenda que aquilo é uma prioridade, ele vai colocar outra coisa como prioridade. Então, nosso papel não é conter a energia, a força dele. O nosso papel é canalizar, colocar aquela energia, aquela força no alvo certo. O alvo é Cristo. Então, olha, pega tudo que você tem e vai nessa direção aqui. É a flecha, né? É puxar o arco e disparar a flecha no sentido certo. Porque se nessa base ele tem esse entendimento, vai ficando mais fácil quando ele tiver os 17, quando ele tiver ali no pré, quando ele for para faculdade, ele não vai se desviar por um discurso, por uma ideologia, não, porque ele canalizou tanto a força dele, ele viveu tanto aquilo como experiência na comunidade ou experiência no individual com Cristo, e aí então a base tão formada, a energia tão aplicada, tão bem aplicada, que a caminhada vai se tornando mais leve, né? Sim. Então, E aí, isso é tão verdade que vocês falaram, né? Que eu lembro que quando eu era mais novo, eu liderava assim, quando eu comecei a liderar no GC, 2018, 2019, eles me falavam muito isso, Caio. Quando você está liderando, é como se você tivesse as pessoas, teoricamente, nas suas mãos. Ou você pega as pessoas e você coloca elas para cima, ou você vai segurar, deixa o balão voar para a pessoa voar, ou você vai segurar aqui o balão na sua mão. Mas a gente, por liderar os adolescentes, por liderar os meninos mais novos e poder marcar a estação deles, é o que eles nunca vão esquecer pro resto da vida deles. Sim. Tem meninos que passaram na minha liderança com 12 anos, hoje estão mais velhos com 16, 17, 18 anos, aí chegam pra mim, Caio, alguns até saíram da igreja, mas, Caio, obrigado por ter investido na minha vida, obrigado por ter lembrado de mim, aí tá passando por um problema, Caio, eu tô passando por isso, ora por mim. Eu acredito que esse é um dos maiores privilégios da gente poder liderar adolescentes, sabe? A gente poder marcar e a gente esquece que quando a gente está liderando adolescente, a gente leva aquilo às vezes sem muita perspectiva, mas a gente está marcando a vida de uma pessoa, a gente está marcando a eternidade de uma pessoa e que dos nossos atos, daquilo que a gente falou, daquilo que a gente conversou com ele, tenho certeza que marca. Eu digo para muitos dos meninos, cara, tu vai conversar com um menino, tu vai liderar um menino, uma menina, e eu tenho certeza que no dia que ela for mãe, no dia que ela tiver a família dela, ela vai lembrar do que tu fez pela vida dela, do que tu deu pra ela, do que tu acrescentou pra tua vida. Então eu acredito que isso em liderar adolescentes é uma das minhas maiores paixões, em poder fazer parte saber que da você fez criação, parte da isso. formação da pessoa, Exatamente, né? da Isso é formação muito das massa. Ver aquela muito pessoa legal. voando, crescendo. desenvolvendo. Você falou, não, eu fiz parte aqui, Eu mas vi ele agora ela tá vivendo pequenininho, uma outra Desse jeito. fase. E você, é o que você falou mesmo, você soltar e ver ele alçando o voo. Cara, isso hoje, é muito legal. Hoje isso lá é na muito DVEC a gente tem essa oportunidade. A gente tá como líder lá há 3 anos. Mas assim, a gente acompanhou o adolescente
de 12 anos e os caras já chegaram na juventude e a gente acompanhar esse processo realmente, como vocês falaram, é muito importante. Você se sentir parte fundamental daquilo, sabe? E ter esse reconhecimento, não é pra questão de ego não, cara, porque é tudo pro reino. Mas é você entender, tipo, caramba, eu fiz a diferença na vida de alguém. Eu tava esses dias pensando aqui, pra usar na pregação, que eu me sinto como um empinador de pipa. Líder de adolescente é um empinador de pipa. Tem hora que você dá corda, tem hora que você puxa. Mas também vão ter horas que você vai fazer o zerinho. Que hora é essa de fazer o zerinho? Na hora de curtir com ele também. Na hora de estar junto dele ali, brincando com ele, curtindo com ele. Porque você também faz parte daquilo. E uma coisa que eu acho muito interessante. Adolescente, quando você se entrega pra ele no sentido de ser um líder presente, um líder ouvinte, cara, ele te ama ao ponto de que ele vai contigo aonde quer que você vá. Ele vai querer ser carregado de vez em quando por você. Ah, vou ali. Cara, eu vou também. Deixa eu ir também. Então, adolescente tem muito essa conexão com a liderança. Você cativa o coração dele e ele quer estar perto de você, quer andar com você, quer caminhar com você. É legal. É diferente, né? Depois que eles vão ficando mais velhos, aí tem a responsabilidade e tal. Então, assim, quem tem a oportunidade de estar liderando o adolescente tem esse privilégio de ter o tempo deles, de ter a energia deles, de ter a força deles para crescer junto com você. É muito bom. Não eles são muito intensos. Tem essa intensidade da adolescência que muita gente até recrimina, né? Fala, é muito difícil, é muito complicado trabalhar com adolescente, não sei o quê. Mas é só você entender que é uma fase de intensidade. E você precisa acompanhar essa intensidade quando vai liderar o adolescente. A intensidade do adolescente, ela se dá no desenvolvimento, no sentimento, nas experiências com Deus também. Tudo deles é muito intenso. Então, é você saber lidar com essa intensidade, abraçar, acolher a intensidade. E não é algo de 7 cabeças, é algo necessário. A adolescência hoje tem sido uma fase muito atacada. Eles estão sendo muito atacados nessa fase. Demais. E tem uma importância de Deus estar levantando pessoas que marquem essa fase de maneira positiva. Verdade. Que seja uma referência nessa fase que, mesmo se algum dia eles saírem da igreja, eles possam olhar para trás. Tem uma semente, né? Isso. Fica uma semente ali. Olhar para trás e falar assim, cara, eu tive uma referência. Eu tive o Caio, eu tive o Rod, que foram a minha referência. Eu tive o Elton, eu tive a Bia, que me ensinaram como fazer. Eu tô aqui perdido, mas foi escolha minha. Mas eu quero voltar porque eu tenho referência, eu tenho raiz, eu tenho uma base. E Bia, o que tu falou, que às vezes a galera acha que é difícil liderar. Às vezes nos perguntam, Caio, como é? O pessoal do trabalho, como é liderar adolescentes? É difícil, os mais novos. E aí falaram da intensidade. Eu acredito que a intensidade deles é o que faz se tornar fácil. Sim. Pelo menos pra mim, eu falo, é muito fácil liderar os meninos mais novos, porque eles são intensos no que faz. Então, você pode colocar essa xícara aqui e falar assim, ó, a gente vai pegar e vai recriar essa xícara toda quebrada, a gente vai colar com cola, bastão, eles vão fazer de tudo pra colar a xícara. Quando ele tá na parada, né? Ele não tem, tô mais ou menos, não. É diferente a galera mais velha, que às vezes tá ali no culto, fica retraída, já passou por muitas coisas, é mais nada. Adolescente, não. Não, tô aqui na frente, entrego, levanto as mãos, vou adorar, vou tem muito disso. Às vezes a gente, sei lá, um pai ou alguém mais velho vai num culto do A13 e pensa assim, vou chegar lá no A13 Júnior e são crianças e não às vai vezes ter as louvor, pessoas não vai têm... ter palavra, vai ser um culto bem infantilizado. As pessoas talvez não conseguem prestar atenção na mensagem porque eles são muito ativos, eles não conseguem e tal. E aí quando entra, acho que o primeiro impacto é o louvor. Porque o adolescente, ele se entrega. Sim. É absurdo. Se a música é agitada, eles pulam. Se a música é lenta, eles levantam a mão, eles se quebrantam, eles oram uns pelos outros. Na hora da mensagem, eles respondem a mensagem. Então, assim, eles estão 100%. E é muito legal, porque você quebra essa visão de quem ainda não está acostumado a trabalhar com adolescente. É apaixonante trabalhar no A13 Júnior. Não tem uma pessoa, a gente convida pessoas mais velhas. Vamos servir no acampamento, a gente vai ter uma programação aqui do A13 Júnior. Aí convida alguns casais, intencionalmente, assim, vem cá pra você ver. E eu sinto que as pessoas vão... Como é que vai ser isso aqui? Todo mundo sai, cara, apaixonado, assim, meu Deus do céu, olha como eles são intensos, como eles são. A que chegaram, foram servir a primeira vez no acampamento, não foi? Foi. Logo que eu cheguei na CC Videira, eu fui pro A13 School. Foi a primeira vez que eu fui servir, foi no A13 School. E aí, a gente ficou servindo no A13 School durante um tempo,
para depois Pro A13 ir pro A13 Júnior. Então, também para mim foi apaixonante. Tô acostumado aqui com a galera de 17, 16 Querendo ou anos não, já e é uma tal. maturidade diferente. Eu já tive contato com adolescentes mais novos, já liderei adolescentes mais novos, assim, mas tá, vamos ver. Aí, quando a gente entrou, que mergulhou, assim, é apaixonante. É apaixonante normal. você ver Não eles tem como entregues viver não- e o ter contato com os pais é muito bom. É muito bom você ouvir de um pai o reflexo do que ele aprende na igreja e ele tá conseguindo refletir isso em casa. Em casa. Sabe? É Teve- Nossa, incrível. isso é muito legal, viu? Teve um dia que um pai mandou pra Letícia, né? A tia, na verdade, mandou pra Letícia. Ó, Letícia, queria agradecer a você. Esse tal menino, ele não tava bem em casa, tava dando problema na escola. Ó, que ele hoje na sala de aula, é um vídeo dele na sala de aula apresentando um trabalho e no final ele lendo um versículo da Bíblia e pregando. Então, tipo assim, olha o que você fez, o que a gente não, né? Mas por causa de vocês, olha como que ele tá hoje, o que vocês fizeram, acreditaram na vida dele. É um acredito que legado, é. né? É, É a privilégio ideia de bom. você deixar um Gigantesco. legado. É a ideia de você deixar um legado para toda uma geração. Quando você olha e você fala, caramba, eu tô plantando algo que tá dando resultado. Não por mim, por Deus, mas Deus está me usando, eu tô no caminho certo. É como se exatamente. confirmasse, né? Agora me diz uma coisa, vocês se imaginavam nessa posição de liderança, e mais ainda, de liderança de adolescentes? Vocês desde o início falaram, não, eu quero, Deus vai abrir porta para eu liderar adolescentes, ou foi algo que foi assim, quando o pastor chamou vocês ficaram, meu Deus, e agora? Eu nunca me imaginei, nunca pensei nisso, para onde vai, como faz, o que fazer? Cara, é o que eu falei no início. Eu na minha caminhada, na minha jornada, eu sempre falo, eu não tive um momento em que eu ouvi uma voz e falou assim, eis que te digo. e Isso que você te tem digo de mim mesmo. você tem um chamado e tal. Não, pra mim sempre foi uma decisão. Desde que eu entendi lá com os meus 17 para 18 anos que eu realmente estou entregando a minha vida a Jesus e agora nada mais importa, sabe? Eu quero viver isso daqui. Então, eu fui de cabeça, sempre, tudo que eu fazia, eu mergulhava de cabeça. Ah, tem isso aqui para fazer? E eu mergulhava de cabeça. Ah, tem isso aqui? Então, quando teve esse convite, você sente, não pela dúvida, mas pela novidade. Sim. Meu Deus. Mas não chega a gerar uma dúvida, nada assim, não. É assim, é algo novo. E tudo de novo, você gera uma expectativa do que você vai viver. Mas é o que eu falei, assim, é isso daqui, é isso que Deus está confiando para mim hoje, então hoje eu vou entregar o meu 100% nisso hoje. Amanhã pode ser outra coisa, e quando for outra coisa, eu vou entregar o meu 100% naquilo que Ele está me propondo para essa estação. Então, assim, quando o pastor fez esse convite, eu falei, massa, é isso? Então bora, é de cabeça e vamos dar o 100%. Como assim comigo foi um pouco parecido, mas ao mesmo tempo um pouco diferente, porque quer queira, quer não, já estava mais envolvido com os meninos, né? Já estava liderando com os meninos, já fazia parte do grupo. Então, claro que a gente não fica... Um dia eu quero chegar em tal posição de liderança, um dia eu quero chegar nesse lugar. Eu acredito que é muito fruto do coração daquilo que você já faz, né? Sim. Acredito que liderar, antes de você ter a posição, é você ser antes disso. Então, quando a gente tava lá na 13, a gente tava vivendo, então a gente, não, vamos, hoje aqui é o que tá em nossas mãos, vamos entregar o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor aqui na 13, vamos dar o melhor no nosso GC, com os meninos. E aí, quando como o Rod falou, quando o pastor chegou e convidou a gente, não foi a dúvida de, será que é isso? Porque a gente sabia, a gente tinha convicção, sabe? Eu tinha convicção porque, da mesma forma que eu fui transformado, minha vida, eu conheci Deus verdadeiramente na minha adolescência, eu queria que outras pessoas tivessem a mesma experiência que eu tive, que os meninos da minha escola. Eu chegava na escola e via os meninos vivendo totalmente diferente daquilo que eu vivia, uma realidade totalmente diferente. Não, quero que eles vivam isso. Então, quando eles chegaram e convidaram, não teve uma dúvida, mas uma convicção de que realmente a gente estava no caminho certo, vivendo aquilo que Deus estava colocando em nossas mãos. Acredito que seja dessa forma. É isso, acho que é você ser apaixonado por aquilo que estão te colocando na sua mão naquele momento, né? E acho que é fruto, né? Se você tá vivendo algo só pela posição, só por estar aparecendo, infelizmente, um dia a casa vai cair para você vai deixar de amar, vai se tornar cansativo. Já vi diversas pessoas que viveram isso, não,
quero só o cargo, quero estar lá à frente só para aparecer. Mas chega um dia que, meu amigo, se não for Deus na sua vida, se não for Deus, você buscando Deus, vai se tornar um peso para você, a rotina vai se tornar cansativa. E aí... Correr atrás de posição cansa, né? Sim. Então, em algum momento, a pessoa vai cansar. Uma hora você vai tropeçar. Se você tá correndo atrás da posição, você vai cansar. Mas Exato. se você tá, sei lá, correndo atrás de Deus, aí as suas forças são renovadas sempre, né? Então, é o que o Caio falou, é isso. Tipo assim, a gente não tá ali pensando assim, tá, qual é o próximo passo? Tipo assim, às vezes as pessoas pensam que é um plano de carreira, né? Tá liderando Isso. Sim. o A13 Júnior, no nosso Daqui a caso, pouco A13 eu Júnior. vou Então, A13 qual é School. quando é que vão me Promover. promover Com a pra, A13 pra School. Ser promovido. como é que vão me Ah. promover? Não, porque a gente não tá buscando isso. A gente tá buscando a Deus. E aí Deus vê o fruto do relacionamento e vai te entregando, vai te confiando, né? Uma experiência nova, vai te confiando ali você cuidar das pessoas. Acho que é muito mais isso, é buscar a Deus e não buscar aquilo que Deus vai te dar, né? É isso aí. Essa frase que tu disse ainda há pouco é muito importante, a questão da frustração. É tipo assim, você achar, tipo, poxa, eu tô aqui há 10 anos como líder de adolescentes de 12 a 14. Será que não vai chegar a minha fase de ir pro de 15 a 17? Ou será ir pra uma 13 uni da vida? Ou chegar num patamar diferente, me tornar um pastor, alguma coisa do tipo? Então, tipo assim, eu conheço muita gente que acaba se frustrando no caminho por conta disso. Porque exatamente faz o que o cara tá dizendo. Tá correndo atrás do status, tá correndo atrás da posição e não mesmo de se entregar. Uma coisa que eu acho muito interessante que Deus tem falado muito comigo recentemente é de que o líder não é aquele que está sempre à vista no sentido de ser o bambambam. Não, mas ele tá ali para poder coordenar a galera. Mas o líder é o que mais apanha, cara. E se você, como líder, não tá apanhando, tem alguma coisa errada. Apanhando de quem, Elton? De Cristo, cara. Porque você tem que passar pros seus liderados aquilo que você vive no seu quarto, ou viver aquilo que Deus está falando com você. Viver de experiências passadas não vai te levar muito longe, não. Você tem que viver experiências constantes. Uma hora acaba. E uma coisa que eu acho muito interessante. Foi na tua vida, foi na minha, foi na minha esposa. Um adolescente que vive uma experiência com Deus na sua adolescência, ele fica marcado. E um adolescente que vive uma experiência com Deus na sua fase de adolescente, ele não sai da igreja. Cara, pode perceber, a maioria dos adolescentes que a gente conhece, que vão para a universidade em 2, 3 meses, como existem dados estatísticos que apontam, em menos de um semestre, o jovem, no caso, né, dali 17, 18 anos, já abandona a sua fé, é por quê? Porque ele não teve uma experiência com Cristo na fase de adolescência. E por eles serem intensos, quando você tem a sua primeira experiência, cara, é algo surreal. E o que é que você pensa? Eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E eles usam a energia, canalizam essa energia nisso, e eles vão atrás de novas experiências. E pode perceber, se o adolescente ele não vive a experiência com Deus, ele vai viver das experiências dos outros. E aí ele vai se tornar fraco. E aí mesmo que você tente ajudar ele, ele vai ficar querendo cair. Então, uma coisa que é muito interessante, muito importante para quem é líder de adolescente é, faça com que seus... Faça não, né? Porque não depende de você, depende da busca dele. Mas faça com que seu adolescente entenda que ele precisa buscar a Deus para que ele tenha uma experiência com Deus e não viver das experiências dos amigos O dele. nosso papel é promover e fortalecer esse encontro dele com Jesus. Sim. Né? Seja ali na comunidade, no momento de culto, de programação, ou seja, tá motivando e impulsionando ele para ele no secreto, ele no momento com Deus dele. Acho que o papel do líder não é estar à frente, falar e pregar. Não, o papel do líder é promover Isso o aí. encontro das pessoas com Jesus e a intimidade das pessoas com Jesus. Se ele entende isso, ele vai zerar a vida, né? É porque o que acontece muitas vezes é que, por muito tempo eu vivi isso, é que a gente como, principalmente adolescente, e galera na igreja mesmo, acaba vivendo como se a vida fosse resumida espiritualmente assim. Hoje eu tô aqui no culto do A13 dos adolescentes, domingo eu tô no culto de domingo e tô no culto da quarta do encontro. Os outros dias da semana, como se estivesse vivendo minha vida normal, não tenho relacionamento com Deus, não vou buscar Deus em casa, se meu líder mandar mensagem eu vou responder, como acho que foi a Bia que falou, que é viver como se a bagagem e a espiritualidade estivesse nos outros, a experiência dos outros. Mas eu acho que o que a gente tem que trazer mais para eles Rod, muito mais do que a experiência que tu tá tendo na igreja, tu pode ter muito mais no teu quarto, sabe? A gente teve agora no final de semana passado um evento lá na igreja, foi Conexão, né?
E aí é incrível, porque quando tem esses eventos, tipo, finaliza a galera, quero viver isso, sobrenatural de Deus, enfim, vamos sair pregando nas escolas, acampamento do mesmo jeito, é incrível, os 3 dias lá intenso, mas passa um mês, o fogo ali acabou. É inconstância, né? Por quê? Porque eles não conseguiram manter o fogo, sabe? Tem um exemplo, é que você liga um fogo, se você não ficar colocando a palha, o fogo uma hora apaga. E eu acredito que também na liderança, na maior parte da nossa liderança e nos adolescentes, é que pela intensidade a gente começa muito forte, a gente tá lá muito intenso, mas vai passando os dias e a gente vai deixando de buscar o principal, que é Deus. E aí, falando para os líderes, que eu acredito que é o maior desafio do líder, é se manter no cargo só pelas experiências dos outros. Sim. Se manter achando que, não, porque eu sou líder, eu não preciso buscar tanto a Deus, porque eu sou líder, eu não preciso Pelo estar contrário, buscando, tu que é líder tem que buscar tem mais ser ainda. mais buscar. Inclusive, eu tava falando hoje com o Matheus, tá aqui o Matheus. Cara, tu vai ter que ser o cara que mais vai buscar Deus no teu GC, tu vai ser o cara que mais vai ter que estar a Deus dos meninos. Tem que olhar pra tu e falar assim, eu sou o cara que mais vai buscar Deus da minha equipe. Se não for eu, alguma coisa está errado. E aí a gente acaba se acomodando e ficando nisso. Não, tô aqui na liderança, já tô aqui na frente, tô com cargo, tô bem. É o que precisa. Mas, meu amigo, se for assim, uma hora não é nem a gente que tira, uma hora Deus tira. Até porque você. é aquilo mesmo que a gente volta aí porque o Rod falou, que é você perseguir o status Exatamente. e não o propósito que Deus tem pra você. Quando você persegue o status, você não consegue manter uma máscara, porque se você está perseguindo alguma coisa, você está fingindo ser alguém que não é. Você está num local que Deus não falou pra você estar. Então você coloca uma máscara para se disfarçar daquilo que as pessoas esperam que você seja, para que você entre na posição que você quer, mas você, na verdade, não tá naquilo que Deus quer. E aí essa máscara uma hora cai, você não consegue sustentar ela muito tempo. Você vai nessa loucura de correr atrás, daqui a pouco a máscara tá caindo, não sustenta. E quando cai, a queda é Quando grande, cai. viu? Tem um líder da gente, né, que foi um cara assim que marcou a minha vida como líder, como foi meu mentor. É meu mentor até hoje, que é o Laca, que ele tá até ali, ó, Pedro Lacava. Isso. O Pedro Eu ia dizer isso Ohana. agora aqui, ó. Pra galera curtir aí, comentar, Pedro e compartilha o- com a galera. E tu tem fã-clube, né, irmão? Porque Tá aí, chegou aqui, acho que é teu Caio, tio, é top, teu Caio. pai, Tá aí todo mundo. teu tio aqui, tem um monte de gente aqui. Tem um tal E Matuga o- ali, ó. Ah, Camila. olha, Gente, É, não se olha aí. ofendam, eu tô brincando. Gente, não se ofendam, por favor, eu tô brincando com o apelido, viu? Mas o apelido é com o sobrenome O de sobrenome vocês, é mas é bonito, muito é bonito, é muito bonito. É só brincadeira, por favor, calma. E aí que o Lacava comentava muito, e ele gosta muito desse assunto, mas ele me forjou muito nesse assunto, é sobre liderar no hype e liderar no hábito. Sim. Tipo assim, às vezes é muito fera estar liderando adolescentes, é algo que chama a atenção, é algo que tá no hype, né? Você tá ali, tá aparecendo, os holofotes são em você, todo mundo querendo estar perto de você, você tá ali postando foto com seu grupo gigante, com todo mundo presente. destaque, Quando não vem ninguém, você não posta foto. Quando vai pregar, posta Isso. foto. Mas só enquanto tá aparecendo. Só quando tá aparecendo, a pessoa tá no hype. Mas o hábito, que é ali a constância, tá buscando a Deus, no secreto que ninguém vê. Que é buscar a Deus todos os dias. Que é ele fazer... Quando o pastor chega assim, Rod, preciso que tu vá limpar aqui o estacionamento, tu sozinho... Enquanto tá todo mundo lá dentro, todo mundo brincando, se divertindo e tá fazendo aquilo sozinho, cara, será que a intenção do coração eu tô fazendo para que as outras pessoas Vejam. que elas olhem aquilo que eu tô fazendo, ou eu tô fazendo realmente que é para Deus? Isso aí. Então eu acredito que hoje o que mais tira as pessoas da liderança e o que mais machuca as pessoas dentro da igreja, que frustram, acho que é exatamente isso. total. As pessoas, elas entram pelo hype e não se mantém no hábito, sabe? Porque o hábito é estar na presença de Deus, é estar buscando Deus no dia a dia que vai manter a gente. Porque o hype, o significado de hype é o que é momentâneo. Se E você passageiro, pesquisar no né? Google, Exato. é algo que começa, tem um pique E depois e termina. depois termina. Tipo assim, tem um hype de um tênis. Lança um tênis da Nike, bum, sobe, depois Do nada cai. Na apaga. mesma- Despenca. na É igual mesma iPhone. É igual intensidade. iPhone. Lançou o Lança 12, um dia novo, 10, já todo tá no mundo 15. começa querendo, mas o hábito, se você vê, tem muitas marcas que estão ali presentes no mercado e não alteram nada, porque ela faz no que é certo. Então, que quando a gente mantém o segredo naquilo que dá fruto, que é na presença de Deus, buscando,
o segredo é... Acho que o não- grande não para. problema é você gerar expectativa no que o homem pode fazer, né? É isso E aí, não cara. gerar Falou expectativa tudo na agora. presença de Deus. É isso aí. Se você gera expectativa naquilo que o teu líder pode fazer por você ou na posição que ele pode te colocar, então você vai pautando a sua vida naquilo que você acredita que os outros E o homem é pra dar precisam te puxar, fazer, né? É isso aí. sabe? Eu costumo falar que ninguém me deve nada. Entendeu? Ninguém me deve nada. Minha expectativa não tá naquilo que o homem vai fazer, porque ninguém me deve nada. Você não me deve um convite para vir aqui. Não, ninguém me deve nada. Minha expectativa tá em Deus. E o que eu tenho de Deus? Eu tenho a presença dele, eu tenho a minha salvação, eu tenho a graça, eu tenho a minha família. Tem uma coisa que a gente costuma falar é que nós não somos líderes de adolescentes ou somos líderes de jovens, nós estamos. É Sim. isso aí. Eu Qualquer jeito. estou É líder. temporário. É temporário. Eu não sou Se- eterno. Então, se daqui a pouco o meu pastor falar assim, Rod, agora você sai aqui dessa liderança, eu quero que você lidere um GC de casais. Bora. Mas Então, Amém. porque não é Essa sobre- a etapa, reino, né, é cara? uma Não é estação. sobre o que eu sou filho de Deus. É isso Isso aí. é o que eu sou. Eu estou como líder de adolescentes. Aí eu volto naquilo que a gente estava conversando lá no começo. Importa é que o que for me proposto nessa estação da minha vida, eu dê 100%, porque, cara, se Jesus entregou... Eu lembro que uma vez estava numa roda de perguntas e respostas e uma pessoa perguntou assim, como eu falo de Jesus? Como é que eu converso sobre Jesus? Eu falo assim, não tem como você ter vergonha de algo que transformou a sua vida. Então, Se isso você vale tem vergonha para... é porque não transformou. Isso vale para o nosso assunto aqui agora também, assim, se eu tive um grande impacto por causa da transformação e da morte de Cristo, aquilo que ele fez na minha vida, o resto, eu só posso me entregar, eu só posso fazer, eu só posso me doar, eu não tenho não tem que ter outro sentido, né? Não, exatamente. Galera, estão gostando do bate-papo? Curtam, compartilhem bastante. Deem joinha, deem like, compartilhem aí, galera do Instagram, venham pro YouTube, chamamos vocês agora, venham aqui pro YouTube, Manda que pra assistir no galera YouTube é aí. melhor, manda Isso pra aí. galera, não assistam sozinhos não, mandem pro G6 de vocês aí, ó, cadê Isso aí. essa galera do É. G6 aí Clica pra no assistir? botãozinho aqui, ó, de inscreva-se aí, tá? Se inscreve aí no canal. E chega junto com a gente que a gente vai interrogar muito aqui ainda o Rod e o Caio, viu? Vamos isso botar aí. eles contra Galera, a parede, vamos. brincadeira. Uma pergunta aqui, ó. Vocês enxergam... Eu não vou nem ver isso aqui. Mas a experiência que vocês tiveram na adolescência de vocês, eu acho que com o Rod se torna até comigo e com o Rod, porque a gente só foi líder de adolescente depois de viver isso. Isso. Pro Caio pode ter sido um desafio maior, porque ele era adolescente quando ele foi liderar adolescente. Então, eu acho assim, a minha perspectiva, né? Como a gente já era já não era mais adolescente, a gente viveu a fase da adolescência, já sabia, vamos dizer assim, o caminho. Cara, não faz isso que vai dar errado. Faz isso que vai dar bom. E pra tu pode ter sido um desafio maior, porque tu tava ali na fase da adolescência. Mas eu queria entender como essas experiências ajudaram vocês, ou até mesmo podem ter dado algum atrapalho, alguma coisa do tipo, na jornada de vocês como líder, e como vocês pegam essa experiência hoje como líderes de adolescente e aplicam pra eles. É tipo olhar um adolescente e falar assim, cara, eu me identifico nele, eu fazia as mesmas coisas. Não, isso As aí mesmas, acontece muito, as cara, acontece muito. mesmas coisas Quando eu fazia. vejo- Cara, eu só me identifico com ele quando eu vejo os caras fazendo besteira, mano. Eu falava, caramba, velho, eu fazia Eu dava isso. trabalho fazia na pior. escola. Aí eu tô reclamando Eu com o fazia moleque, daí pô, para pra de pior. fazer isso, É, cara. Eu percebo fazer igual. Eu tive uma vivência de igreja ali sempre, a minha vida toda, até quando eu me afastei e tal, mas então eu lembro que eu vivi até ali até meus 10, 11 anos, a infância ainda, né? Então eu lembro de muita coisa. Mas dos meus 13 até os meus 17 é quando foi um momento em que foi o mais dark, assim, né? Que eu realmente só não vivi nada daquilo que Deus tinha para minha vida. Então, eu consigo me ver, como vocês falaram, né? Quando eu vejo ali um adolescente de 13, 14 anos, quando eu vejo aquilo que eles estão passando em casa, esse reflexo, nesse momento você se vê. Então, foi bom para mim ter eu tive essa infância, né? E essa janela ali na adolescência. E aí você vê. Então, eu pego as minhas experiências e consigo hoje aplicar para aquilo que a galera tá
tá vivendo, eu pego as minhas experiências. É o que a gente falou, assim, a gente sabia, a gente tava ali, tava consciente. Eu tava consciente, quando eu tava fazendo uma coisa errada, eu tava consciente que eu tava fazendo uma coisa errada. Então, Eu não- Senhor, não olha agora não. Sabia. Deus, não olha agora. Não sei que o senhor vê tudo, mas não olha agora não. Então, eu sabia exatamente o que eu tava fazendo de errado. Então, eu não tava na ignorância ou cego, não. Eu sabia que eu tava fazendo de errado, eu tava fazendo porque eu queria. Então, eu consigo pegar esses dois lados da moeda e isso me ajuda quando eu vou conversar com o adolescente. Sim. Eu falo pra ele assim, olha, isso aqui tem essa e essa consequência, isso aqui, desse jeito você vence assim, assim, assim. Tem um texto de Coríntios que Paulo tá falando assim, naquilo que vocês foram afligidos, vocês foram consolados pelo Deus da consolação, né? Para que vocês possam consolar outros. Então, eu carrego muito esse texto comigo, porque é o que você falou, você se vê muito naqueles adolescentes. E por quê? Você já sofreu aquilo, você já viveu aquilo, mas você foi consolado pelo Deus da consolação. E com esse mesmo consolo que você foi consolado, agora você pode consolar o próximo. Sim. Então, seja dando trabalho, ou sofrendo, ou passando por uma dificuldade na separação dos pais, se envolvendo com isso, se envolvendo com aquilo, eu fui consolado. Então, agora eu pego aquela consolação que eu tive e eu transbordo isso na vida desse adolescente. Então, é mais ou menos por aí. E é isso que o Rod falou, né? Dessa frase final. Agora tem até uma música, não vou me lembrar o autor certo da música, mas que ela fala, né? Que é muito perdoado, muito ama. E aí eu acredito que muitas vezes, quando a gente, pelo menos na minha adolescência, eu não fui um cara de fazer as coisas mais erradas do mundo, o cara que dava muito trabalho, mas das coisas que eu fiz, às vezes eu ficava me pegando assim, caraca, eu sei que tô fazendo isso errado. Eu cresci na igreja, eu sabia o que eu tava fazendo de errado. Talvez eu não fui o cara que passei pelos maiores problemas, fiz as coisas mais erradas do mundo, e no início da minha liderança foi um pouco desafiador eu entender que, tipo assim, nem sempre eu preciso passar pelo problema que a pessoa tá passando para conseguir cuidar dela. Nem sempre eu vou precisar passar por um problema na família para precisar ajudar um cara que tá passando por um problema na família. E aí, mas quando eu entendi isso, eu consegui, tipo, como vocês perguntaram, nas experiências que você passou. Tipo assim, a experiência que eu... Nem sempre eu passei por experiências de desafios, de problemas fora igreja, fora na escola e tal, mas quando eu entendi que o segredo não estava nas experiências que eu tinha passado. Claro que as experiências vão ajudar em muitas coisas, vão amadurecer as pessoas, mas é mais apontar para Jesus. Eu acredito que seja isso. Tipo assim, tô com um problema em casa, Caio. Chegar muitas vezes pro menino, meus pais estão brigando comigo, eu chegar para ele, eu não consigo entender muito o que tu tá passando. Não consigo, eu não vou falar para tu que te entendo porque eu não passei por isso. Mas eu me comprometo de a gente estar junto, a gente estar orando, o que é que a Bíblia diz sobre isso. E eu acredito que quanto mais a gente passa por isso, quanto mais, como eu falei, quanto mais a gente é perdoado, a gente passa por dificuldades, passa por problema, peca, cai, eu acredito que mais a gente tem uma paixão por pessoas, né? Tem o Lucas Martini fala muito isso, que ele comenta, né, que é amar pessoas é que nem cólera. Se você não estiver perto da pessoa doente, você não consegue amar. Você não... Isso é verdade. Eu amo, mas eu quero lá de longe. Distante, então você não ama. Você não ama adolescente, você não ama pessoas. Mas quando a gente realmente ama pessoas, ama cuidar de pessoas, a gente tem que estar perto. A gente ama viver aquilo. E eu acredito que essa é a maior chave, né? Talvez as experiências passam, o que acontece passa, mas o que você fez pela vida da pessoa fica marcado na vida dela. Fica. Eu falo assim, por mim agora, de líderes que eu tive desde os meus 13 anos que marcam até hoje. Até hoje eu lembro, eu tenho vivências, eu tenho Encontro às vezes no Instagram, olha fulano de tal que me liderou quando eu tinha 10 anos e tal, é muito legal. Natal, e dá aquela... É como se fosse uma nostalgia, você olha pra pessoa e fala assim, cara, você... fez parte da minha infância, você me viu quebrado ali, você me pegou e me ajudou no meu caminhar com Deus. E como isso marca? Porque, assim, é importante, claro, que a gente tenha uma família que ajude, que apoie, que acolha, mas dentro da igreja, uma liderança forte, uma liderança que acompanhe também demais. É algo importante. E eu não estou falando agora puxando a sardinha pra gente, mas pros que vieram antes da gente.
Porque Mas- foi que Caio falou. A gente pode não ter cometido os piores erros do mundo, mas eram erros que pra gente era, caraca, eu errei com Deus, gente, e agora? Verdade. Não tenho cara pra entrar na igreja, não tenho cara pra entrar na presença. E foi essa liderança, talvez, que fez nos ajudou com esse contato. A entender que mesmo que, eu acho que não tenho cara, falou, não, vamos por aqui, faça assim, vamos construir de novo, começar essa caminhada, e você olhar e falar, realmente, eu fiz a besteira, mas eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me acolhe, eu tenho um Deus que vai me corrigir, mas que também vai me orientar para o propósito. Eu acho que a liderança, ela marca muito nisso. Eu acho que, e também como líder de adolescente, é exatamente esse é o nosso papel. É você mostrar que o maior erro do mundo não é o maior erro do mundo, né? Da mesma intensidade que a gente falou, da energia, da força que ele tem, as emoções são assim. Então, às vezes, o erro, ele vai potencializar 10 vezes mais, e a vergonha vai ser potencializada 10 vezes mais, e é o nosso papel. E é o nosso papel falar, não, calma, não é por aí. Não é isso aí, Vem aqui, exatamente. eu vou te ajudar. E é muito legal essa analogia de você me pegou quebrado, né? Então, assim, é o nosso papel ajudar a montar as peças, a pegar e a cola vai ser Jesus. Jesus Quem vai tá é a colando cola, Jesus, mas a gente vai estar ajudando. precisa de alguém ajudar a varrer esse Isso. vaso que caiu no Deixa chão. que a gente né? ajuda a varrer. Juntar a gente poeirinha, ajuda a os buscar. fazer igual o Caio falou, vamos lá, com cola bastante, É. né? É difícil, mas vai dar certo. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. É disso que muito adolescente presente chega com adolescente que, assim, precisam de um abraço, assim como nós precisamos de um abraço um dia. E você vê como um abraço fazia diferença. Eu comecei a entender a importância de um abraço quando eu comecei a liderança. De achar que, eu sou muito de contato, de querer abraçar, não sei o que, de falar... Toque físico, sou. De querer falar com todo mundo, falar abraçando e tal, não sei o que. E quando eu comecei a abraçar pessoas que não esperavam ser abraçadas e via a diferença que fazia, eu ficava, caraca, é um abraço. Aí eu comecei a lembrar quantas vezes um abraço na minha adolescência também fez a diferença. É isso aí. Não é uma questão de carência, é uma questão só de sei lá, cara, é da fase. É porque eu acho que a gente acaba pensando que o que vai marcar as pessoas é os cultos mais elaborados, os melhores elementos criativos, uma pregação. Pode marcar, mas pelo menos pra mim, o que marcou na minha vida, eu lembro das conversas mais difíceis. É o relacionamento. Eu lembro de quantas vezes eu tava num carro conversando com o meu líder, com o Lacava, lá que eu tô passando por isso, tá difícil. Só eu e ele ali, ninguém precisava saber, às vezes coisas que contava pra minha família depois, mas eu chegava pra ele, mano, tô passando por isso. E aí a gente chorava junto, a gente passava isso junto, que ele é no Vida na Vida, que a gente costuma falar muito lá na igreja, num com o outro, que a gente transforma a vida das pessoas. Não é nem sempre nos holofotes, nem sempre no culto, mas eu acredito que o segredo da liderança, da gente cuidar de pessoas, é isso, sabe? Principalmente os adolescentes. Sim. Da mesma forma que eles são muito entregues, que eles se envolvem muito, se você não souber estar próximo dele, escutar, cuidar, você e ele, só você e ele, você vai acabar perdendo ele. É isso aí. Porque muitas vezes você tá com a galera, você tá lá envolvido, tá com o pessoal, ele tá envolvido, mas muitas vezes ele só quer que você chegue e pergunte, ei, Caio, como é que tu tá? Sim. O que é que tu tá passando? Às vezes o cara tá na frente, todo mundo tá bem. Ele não vai falar que tá mal na frente da galera, mas chega só você e ele, não, tô passando por isso e por isso. E é isso que vai marcar a vida e que vai transformar a vida dele. Porque é nesses momentos que a gente é líder de verdade. Isso aí que tu falou, ele é tão legal, porque, tipo assim, tem uns lá na igreja que fica com medo quando eu chego perto e pergunto, e aí, irmão, tu tá tudo bem contigo? Porque eu pergunto e fico olhando assim no olho dele, sabe? Não pra poder gerar constrangimento, mas pra dizer, cara, deixa eu me conectar pra demonstrar com você a verdade, aqui. né? Tá tudo bem com você. Se importa, né? Isso. Entendeu? E uns já ficam meio assim, tô bem, querendo Bem, fugir. Aí depois eu chego no cantinho. E aí, irmão, tá tudo bem mesmo? Pô, eu não tava tão bem não, cara. Pô, vamos conversar agora aqui. Vamos no 1 a 1 aqui, vamos no X1, vamos lá. Nesse momento Qual o cara é que tá abre o acontecendo? coração, né? É, isso aí. Agora, uma grande coisa que eu percebo. A geração de hoje, ela tem uma certa dificuldade em alguns momentos de se abrir. Principalmente com liderança. Elton, como assim? Pra mim é tranquilo. Vamos lá. Hoje o adolescente, ele tá muito mais acessível a ouvir o que o outro adolescente tá falando do que um líder. Parece que a gente fala grego pra eles em alguns momentos. Tem uns exemplos assim.
grande parte dos adolescentes lá da igreja, quando vem conversar comigo, cara, flui tranquilamente. A gente conversa numa boa. Mas tem sempre aquele ou outro que é mais resistente. E parece que ele tá muito mais audível pros amigos dele do que pra gente. É como se fosse assim, cara, tu já passou disso aqui, entendeu? Tu não tá vivendo aqui. E aí tem a questão da gente, como líder de adolescente, estar sempre contextualizado. Se a gente deixar passar alguma coisa, cara, já era. Eles já estão lá na frente. Sim. É porque o adolescente, ele por muitas e muitas questões, principalmente familiares, ele vai ter uma dificuldade de se conectar com quem tem aquele senso de autoridade sobre a vida dele. Então, para ele, é muito melhor abrir o coração com um amigo dele do que alguém que exerce autoridade sobre a vida dele. Então, por quê? Porque ele já teve talvez uma autoridade falha em casa, do mesmo jeito que ele não conseguiu se relacionar com o pai, ele transfere aquilo pro líder dele, pro pastor dele. Então é muito mais fácil você lidar com a pessoa que está do seu lado. Verdade. Principalmente porque todas as suas dores são as dores deles e vocês compartilham aquilo ali. Ninguém tem uma solução para aquilo, mas vocês se afagam nas suas dores, né? E isso é legal que você falou de você quebrar essas objeções ali, né? Talvez na forma de se vestir, talvez na forma de se falar, de conversar, para que ela não olhe para você distante como uma figura de autoridade e que você é inacessível. Isso que o Caio tava falando de vida na vida, de você. A gente sempre faz o pós. O pós A13 vai ser aonde? Vamos pro Espaço Candelária, vamos pra não sei aonde, vamos comer com você. E é um momento em que o líder, seja ele o líder do geral, ou o líder do GC, ou o líder da tribo, é um momento dele se conectar. Nós somos intencionais nesses momentos, porque é ali onde você vai pro meio da galera. É onde você vai conseguir puxar um no canto e perguntar, e aí, cara, como é que você tá? Não, eu senti que você não tá bem, como é que você tá? E aí você vai quebrando essa barreira da figura da autoridade, do cara que, se eu falar que eu tô mal, ele vai brigar comigo porque eu tô mal, porque se eu falar que eu pequei, ele vai brigar comigo porque eu pequei. E a questão aqui não é nessa. Nós não estamos perguntando se você tá bem, para se você tiver mal, eu te apontar. Te escantear. Não, é porque se você não está bem, eu quero te ajudar a ficar bem, né? Sim. Eu não quero impor essa figura de autoridade e aí você não consegue se conectar comigo e a gente não flui no relacionamento. Acho que a questão é essa, né? É você quebrar todas essas barreiras e conseguir se conectar com o adolescente. Claro que a gente nunca vai conseguir viver a mesma realidade. Eu não consigo mais acompanhar os memes, mano. Não dá pra acompanhar. Não dá pra acompanhar. Vai ter tudo ali. Eu não consigo. A minha esposa tem TikTok. Eu já não tenho TikTok. Eu não tenho paciência pro TikTok. É uma demanda de conteúdo ali que já eu não consigo mais conectar. Eu já tenho mais de 30. A minha esposa, ela é mais nova que eu. Então, ela já tá ali... Tipo assim, ela vai fazer 25 agora. Eu vou fazer 32, ou ela vai fazer 26, não sei. Acho que ela vai fazer 26. Então, assim, ela tá ali e tal. Daqui a pouco ela manda mensagem. Não sabe a minha idade. Nicole, né? Nicole. Vai dormir no sofá. Eu não sei nem a minha. Nicole é o ar-condicionado que tá muito gelado. Não, mas nem da minha idade. Eu fico assim, eu tenho 30, eu tenho 31, vou fazer 32. Ele vai te levar pra jantar daqui, Nicole. Fica tranquilo. Então, aí ela sempre brinca, você tem que fazer o TikTok. Eu, não, cara, eu vejo aí o que você tá me falando, eu acompanho os memes, que ela fala que tudo que eu consumo no Instagram já é atrasado, porque já passou no TikTok. Eu vou mostrar alguma coisa. Eu já vi isso aí no TikTok já. Então, assim, legal, eu não consigo estar ali na mesma frequência que ele, mas eu consigo falar a mesma linguagem. Sim. Essa frase tua aí foi muito interessante, eu vou deixar como alerta aqui pra galera. Eu sou gestor de tráfego, não é tráfico, tá? Todo mundo faz uma piadinha de mau gosto, mas é tráfego. E eu fiz um estudo recentemente sobre isso, e vai apontar que a audiência que hoje atua dentro do TikTok é da galera de 12 até 23 anos. Ou seja, essa galera tá ali. Se você é pai de adolescente, tá assistindo a gente ali, abre o TikTok do teu filho e começa a rolar ali pra baixo pra ver o que é que aparece pra ele. O perigo hoje não é mais Instagram, minha gente. O perigo não é o Instagram. Eu sou sincero em dizer uma coisa pra vocês. Eu não gosto de abrir meu TikTok. Por quê? Elton, o que é que você vê no seu TikTok? 3 coisas. Futebol, meme e cachorro. Cara, eu sou apaixonado em ver aqueles vídeos de cachorro, tá ligado? A Bia não gosta. É coisa de tiozão. Mas eu acho engraçado, cara. É meu momentinho na caixa do nada é ver vídeo de cachorro ali, alguma coisa.
Só que o que acontece? Quando você começa a ver coisas de futebol e meme, eles vão se associando a interesses... A outros comportamentos e outros interesses. comportamentos. O bom de trabalhar com marketing é É isso, você né? Você saber sabe isso. como a Você sabe. ferramenta funciona. Então, assim, Exato. eu sei... Eu consigo chegar num supervisor lá, num cara do meu time e falar, e aí, como é que é, o que tá em alta no TikTok? Aí a gente consegue fazer um paralelo com o que tá com o Instagram. Não necessariamente eu preciso ter pra entender, mas eu preciso que todo mundo entenda a importância. Exatamente. É a importância de você estar lá, de você se comunicar com quem tá lá, de você se conectar com quem tá lá. Porque senão... E, tipo assim, uma coisa que eu acho interessante, né, é que às vezes, vendo o panorama geral, é que os pais acham como se o líder de adolescente ele fosse o responsável por cuidar da rede social do filho dele. Mas não, cara. O pai é você. Ele tá debaixo da tua autoridade. Acima da autoridade do líder e do pastor, tá a autoridade do pai dentro de Exatamente. casa. Estão falando aqui que tu é fã do caramelo, viu? Eu sou fã do cachorro caramelo, cara. Gente, é Mandaram só aí. explicar pra vocês a dinâmica daqui do estúdio. A gente às vezes olha muito pra lá, pra cima, porque tem um monitor ali que aparece os comentários de vocês. E que aparece também, às vezes, algum recado da equipe pra gente. Inclusive, agora lembrando a gente, ó, se você tá gostando do seu... Eu sei que já falei muito isso, mas eu preciso falar mais uma vez. Se vocês estão gostando do bate-papo, compartilhem com seus amigos. Mandem pro pai, pro tio, pro avô, pro amigo, pro vizinho, cachorro, papagaio, periquito, pra todo mundo, pro professor desviado lá da sua escola. Isso. Manda que a gente garante que o Espírito Santo vai... A gente não, mas o Espírito Santo ele pega, viu? Então manda lá, compartilha o link aqui, dá um joinha, deixa seu joinha, deixa seu like, papoca o like aí pra gente. Mas é só explicando pra vocês, tem um telão ali, é por isso que a gente fica olhando tanto pra cima. Porque a gente fica olhando os comentários de vocês e fica olhando as mensagens que a equipe manda. Inclusive, E alguém mandou reclamaram. aqui no telefone que o cara tava mexendo no telefone. Foi, a galera Alguém mandou aqui. reclamou. Caio, Tava para de vendo- mexer no telefone. Cara, Tava reclama- vendo os comentários Foi a pra ver o que a Gabi, galera a tava cunhada comentando, dele. Eita, Lá deu de ruim. São Paulo, reclamando com o Caraca. cara. Ei, teve uma galera de Portugal aqui que pediu um alô aí também. Eu só não Portugal. lembro quem foi que falou. Teu amigo de Reclamaram Portugal comigo. mandou uma Deve mensagem. ter sido o Vini, que era... Reclamaram Pronto, comigo. o Vini é um que eu liderei ele quando comecei o GC, tinha 14 anos, Isso mesmo, Vinícius Costa. ele tinha 12, 13, aí ele passou um tempo afastado da igreja, ele voltou ano passado, mas pra vocês verem aquilo que a gente comentou, como marca a vida da pessoa, né? Ele chegou pra mim, Caio, tô um pouco distante, eu preciso voltar, eu lembro aquilo que a gente conversava, eu preciso voltar. Foi a primeira pessoa que ele lembrou. E aí veio como marca a história marca dele. muito. Hoje ele tá lá na Hilson de Braga, Caraca. tá... foi Abração lá aí pra você, Vinícius. Pra jogar. Saudade, meu amigo, Deus abençoe. Não, aí a gente começou há 2 semanas o podcast, né? O pessoal parou nesse intervalo que a gente deu e reclamavam. Bia, foi tudo muito legal, não sei o quê, mas você olhava muito pra um lado que a gente não sabia. Gente, é um telão, é por isso que eu olhava. Aí eu tinha que explicar, o pessoal Nos bastidores, ó. reclamando, os No pós aqui, a gente vai fazer o bastidor e vai mostrar A gente o mostra pra galera depois, eu ver faço como é um que é. tour. A gente faz um tour aqui no estúdio pra vocês conhecerem, ver como é que é. Esse assunto, cara, voltando, ele é muito legal, porque eu costumo dizer assim, a nossa concorrência, ela é muito desleal. Sim. É, Muito isso desleal. O tempo que você passa com os adolescentes da sua igreja é muito menor do tempo que ele passa Até com mesmo o o tempo que celular ele na passa. mão. É, exatamente. Até Entendeu? mesmo na igreja, O cara. tempo que ele tem de contato com o líder dele é muito menor do tempo que ele tem de contato com os amigos da escola. Vamos quebrar um tabu? A nossa concorrência sempre vai ser desleal. Então eu tenho que dar o máximo, eu tenho que entregar tudo que Deus tem pra momentos, certo? Sim. aproveitar os momentos, criar os momentos, criar, então assim, não, é porque não pode ter, não tem que ter TikTok, tem que ter alguém produzindo um bom conteúdo lá, porque é Tem que ser a desleal diferença. quem tá fazendo. Precisa, Exatamente. não tem Entendeu? como. E assim, você acaba vendo uma... Eles são realmente bombardeados, como você falou, Exatamente. a concorrência é totalmente desleal. E acaba sendo tanta coisa pra gente tratar em tão pouco tempo que a gente fica, às vezes, até meio perdido assim. Gente, pra onde é que eu vou? O que eu faço? Sobre o que eu falo? Porque eles estão sendo bombardeados de todos os lados, com muitas coisas, com muitas temáticas. Mas E a todos gente Todos os tá lados somos aqui... perseguidos. E a gente tá aqui tentando cara, só mas é. plantar a semente correta no coração Exato, deles. chega né? no domingo, tem que ter muito aí você- direcionamento, Sim. muito discernimento de Deus, assim, porque se eles estão sendo bombardeados de todos os lados, Deus, o que você quer que Eu que faça, que eu né, fale, o que eu posso fazer, me conduz aqui, porque eu não posso falar uma besteira, porque senão é 1h30 que ele perdeu ali
e nada acrescentou, e nada edificou, e não teve vida dele. transformação, não teve libertação, não teve Sim. nada. Que Inclusive, a gente... dentro dos cultos, a gente tá tendo essa competição, né? Porque Claro, ele tá lá ouvindo a gente, mas tá aqui, ó, Exato. vendo o que tá rolando. Retenção de Também- atenção. Ou Sim. então Tem que também reter a influência que ele atenção. tem. Mas uma coisa que eu tava dizendo aqui, pra gente quebrar um tabu aqui, aproveitar que pode ter pai de adolescente assistindo a gente. Antigamente a galera falava o quê? Onde é que o adolescente está? Era o ambiente que ele está que prejudica. Só que agora o ambiente, ele às vezes mede 9 centímetros. 9 centímetros. O pai não faz ideia do que é que o moleque tá vendo. Aí o moleque tem grupo no Discord. Tem uns que eu vi, cara, eu já fui gamer, né? Então eu já jogava naquelas paradas bem Uau, antigamente. que respeito. A galera usava TS, TeamSpec. Aham. Lembra? Então, Eu tipo, não lembro, não. ele não lembra. Tu lembra? Não. Cara, era um servidor, tipo Discord, só que um servidor É. pago, que muito top. Então os caras usavam isso aí. Cara, tem cara que tá no grupo do WhatsApp, grupo secreto dentro do Instagram. Ele pode estar fisicamente Telegram. do seu lado, mas ele não tá naquele lugar. Sim. Exatamente. Exatamente. Quebra o tabu, no pai. Olha o grupo- telefone do teu filho. Era no grupo das escolas dos meninos que eu vi os piores vídeos, era no grupo Sim. da minha... Às vezes eu chegava, que a gente tava falando, né? Às vezes a gente tá aqui, no domingo o desafio da onde eles estão, né? No domingo a gente fala, não, a gente vive para criar uma família, para que Deus esteja na nossa família, casamento é importante, viver a adolescência na igreja vale a pena, aí chega na segunda-feira a pessoa na escola, o professor, não, casamento não Desconstrói tudo importa, É isso aí. você casamento é ensinou. mulher com mulher, homem com homem, e aí destrói Você tem tudo que que ter a gente liberdade construiu, sexual e não sei tudo o que a quê. gente construiu, que a gente vem construindo, chega na semana, desvincula tudo que a gente falou, mas volta para aquele mesmo ponto. Como é que a gente vai conseguir viver isso? É no secreto todos os dias, buscando a Deus, porque se for só de sábado, domingo, final de semana, na segunda a sexta a pessoa se afasta. Isso é verdade. Não à toa, quando chega datas comemorativas, a galera já dá no pé também. Não, Você verdade. vê aqui que há um esvaziamento da igreja muito intenso em época de férias, veraneio, Exatamente. O e pessoal- em a época carnaval. Carnaval. e meio de ano, que aqui em Natal, aqui no Nordeste é muito forte a cultura do São João, né? Então são duas épocas assim que você vê um certo esvaziamento da igreja porque eles sendo atraídos mesmo e em alguns casos pai e mãe não tem limite e tudo mais. O Mas pai e a mãe vai junto. vai Vai junto, junto. leva Faz Mas junto, parte da ainda cultura tem da isso. família, né? Ah, Não, eu- temos que ir pro interior e tal. Isso. Aí Pra interior show de visitar. graça, E aí aí vai como pra é que show, pega? não Tipo, sei o às vezes quê. a gente fala que é fora de casa, fora da igreja, às vezes é de casa, tipo assim. Não, a gente tem que construir uma família que a base é Deus, o homem tem que honrar a mulher tem que honrar o homem, aí o cara chega em casa, pai envolvido com bebida, bate na mãe, xinga o filho, a casa toda destruturada, e aí... às vezes dentro de casa que acaba acontecendo os desafios. Ou então a própria mãe que vira e fala pra filha assim, não, você vai casar, mas não vai depender de homem nenhum. Pô, Você não cara. vai, não precisa casar, você precisa investir no seu trabalho, precisa investir em crescer nisso, ter filho pra quê? Filho, é só perda de tempo. Acho que Então, por isso que a gente despeja. precisa construir referências, né? Sim. Construir referências. Tipo assim, você, adolescente que tá assistindo a gente, seja uma referência. É Sabe? isso Se aí. você quer produzir conteúdo, produz conteúdo no teu TikTok de uma forma que vai agregar na vida das pessoas. Se você quer produzir conteúdo no Instagram, produz. Abre um podcast como esse, ou ser um youtuber, seja em qual área da esfera da sociedade você, cara, seja uma influência, porque é disso que as pessoas precisam. Tem um herói da fé que falava que as pessoas primeiro vão ler a sua vida, talvez antes de ler a Bíblia, né? Então que a gente seja a Essa Bíblia que as referência. pessoas vão ler. Sim. Então, Esses dias eu acredito tava que no é isso. evento do surf lá da igreja, somos um no surf, e eu tava falando justamente isso aí pra galera. Muitas vezes, aquilo que você fala não tem o peso do que a sua demonstração no dia a dia vai ter. Então, o seu testemunho diário ali, a sua conduta, as suas ações, falam muito mais do que qualquer frase feita, qualquer pregação, qualquer coisa que você vai dizer em cima ou não do altar. Isso Agora, aí... sim, Só fala, Caio. finalizar, Bia, pra esse assunto. Isso é tão verdade que eu lembro, quando eu era mais novo, como se eu já fosse velho, né? Quando eu Idoso, era... cabelo branco aí, ó. Quando eu era da escola, eu lembro que eu dava muito trabalho na escola. Eu saía de sala quase Ele todo não dia. se orgulha disso, gente. Gente, não façam isso. Eu estava até brincando com meus pais. Um dia desse, seu pai, você lembra que lá em casa, meus pais, a gente era pequeno, meus pais obrigavam a gente a atender o telefone. Sempre que atendia o telefone, a gente falar,
bom dia, boa tarde. Quem tá falando, Jesus te ama. Gostei. Pode ir com meus filhos. Aí era a coordenadora da escola. Aí, boa tarde, Jesus te ama. O que foi? Não, aqui é a coordenadora do Caio, ele saiu de sala. E aí, eu lembro que às vezes... Aí meus pais em casa, Jesus te ama, mas minha sandália também te ama. Aí meus pais, pastores, putz, vou ter que ir lá na escola, conversar com os coordenadores, mas eu lembro que eu, não, vamos pra igreja, é legal lá, 13. E aí teve um dia que uma pessoa olhou assim pra mim e falou, Caio, eu não quero ir pra igreja, porque eu não quero ser que nem você. Essa é a chave. E aí no momento que eu escutei isso, realmente caiu a ficha. Porque eu pensei, caraca, o que é que eu tô trazendo influência? É isso. Tem uma história que é que eu escutei uma vez numa pregação, que era uma pessoa que sempre convidava um cara que passava na rua pra igreja. Ele, não, todo dia eu vou lá e convido esse cara. O cara, não, deixa pra próxima, que próximo domingo eu vou. Ele lá no próximo domingo chamava ele, não, esse domingo não vai dar, deixa pra próximo. E aí passou muito tempo ele convidando a pessoa, mas teve um dia que ele chegou para ele e falou assim, hoje eu quero ir. Aí eles foram pro culto, foi incrível, o cara aceitou Jesus, no final ele chegou e a pessoa que tava convidando falou assim, cara, por que você não foi quando eu tava te amando? Aí ele respondeu para ele, né, eu não fui porque antes eu não via Jesus em você. Porque você me convidava e eu não queria ser o que você era. Mas hoje você foi transformado e aí eu enxergo Jesus em você. Então, acredito que muitas vezes, até para você estar escutando, às vezes a gente tá na nossa escola, tá no nosso condomínio, a gente tem que ser uma influência, mas que influência, para que lado eu tô influenciando, sabe? Eu tô influenciando apontando para Deus, eu tô influenciando apontando para os caminhos certos, porque senão, meu amigo, para influenciar para caminho errado tem muitos, mas para influenciar para caminhos certos, você conta nos dedos. Então, sim, que a gente venha olhar e pensar, será que hoje eu tô sendo uma influência que Deus está precisando que eu seja? Não que você vai ser a pessoa mais certa do mundo, mas será que eu tô sendo realmente um cristão fora das quatro paredes? Que eu acredito que essa... Viver o evangelho fora das quatro paredes. Acredito que essa... Eu tenho um exemplo bem... Vai falar, amor? Pode falar. Não, eu ia passar... Pode falar. Eu tenho um exemplo bem interessante sobre isso aí, só pra gente poder gerar aqui uma brincadeira e pedir pra galera compartilhar mais uma vez. Eu tenho um exemplo da goiaba, irmão. Quando eu era moleque, eu contei isso num púlpito uma vez, eu fiquei com vergonha. Quando eu era moleque, tinha embaixo da minha casa lá, tinha uma irmãzinha que o nome dela era Maria. A dona Maria lá tinha um pé de goiaba. E eu sempre convidava meus amigos pra ir pra igreja. Só que, irmão, eu roubava goiaba no pé da casa da irmã, cara. Pô, mano, toda vida eu ia lá roubar goiaba na casa da mulher. Não me orgulho, gente, de roubar goiaba na casa da dona Maria. Dona Maria, se a senhora estiver assistindo aí, me perdoe por roubar sua goiaba. Brincadeira. Só que, tipo assim, o filho dela, ele não ia pra igreja porque ele me via roubando goiaba. Entendeu? Então, só pra poder gerar uma conexão diferente. Se você não tá dando o seu exemplo no seu maior campo missionário, que às vezes a galera fala de missão, essas paradas, não, porque eu quero ir pra África, quero ir pra... Mas o seu maior campo missionário, cara, é na tua escola. Já parou pra pensar? É você contra todo mundo. É o seu campo missionário, cara. Ali é a sua Coreia do Sul, sua Coreia do Norte. Entendeu? O extremo. Num lugar você pode falar de Cristo, no outro não. Vai ter momentos dentro da sua escola que você não vai poder falar de Cristo. A galera vai te reprimir. Só que aí o que é que você tem que fazer? Chegar pro cara e dizer assim, mano, Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua situação, ele pode mudar o que você tá vivendo agora. Ah, mas você quer ser o santarrão, o santo do pauoco. Tranquilo, cara, mas prega o evangelho. É o seu campo missionário. É a sua escola, é o seu condomínio, é a sua casa, é sua rua e por aí vai. Vai, amor, queria fazer outra pergunta. Não, eu vou fazer uma pergunta que eu achei muito legal relacionada à questão de referência. Vocês falaram muito sobre referência, sobre relacionamento, namoro, casamento. E eu percebi que vocês dois entraram em relacionamento muito novos. O Rod com a Nicole e o Caio com a Letícia, certo? E Rod já casado, Caio na pretensão de casar. Vocês acham que é importante ter essa referência de pessoas que querem, assim... entrar num relacionamento mesmo, estar casado, ter uma referência de família, casar novo, porque é o que a maioria da geração de hoje não quer. Você acha que é importante se levantar uma pessoa assim? Vocês se veem como essa referência? Sim, isso é estatístico também, né? As pessoas agora estão cada vez mais tempo passando na casa dos pais, mais tempo... morando com os pais, não quer sair de casa. Dentro da igreja, os namoros cada vez maiores, mais longe. Fora da igreja, as pessoas cada vez mais tempo morando com os pais, vida profissional, tudo bem organizado, mas elas tendem a ter
relacionamento, e quando elas não têm relacionamento, na verdade, quando elas têm relacionamento, elas não querem ter filhos. Então, assim, pra mim, por exemplo, é uma bandeira, levantar uma bandeira da família, né? Sim. Acho que eu falei isso no começo. Se eu estou hoje liderando adolescentes, para mim, eu vejo isso como restauração de famílias. Então, para mim, sempre foi viver isso como um propósito. Eu lembro que quando eu casei, a Nicole tinha 18 e eu tinha 24. Foi uma opção nossa. Sim. Entendeu? Eu sempre brinco, para mim, relacionamento saudável, ele tem que ter ali aproximadamente 3 anos. É muito difícil depois dos 3 anos. Claro, tem gente que fica muito mais tempo e tal. Mas, assim, para você... Vamos manter a santidade e tal. Se Sim. você conseguir se organizar. Não, então eu não consigo casar nesse tempo. Então segura mais, então não namora agora. Seja amigo dessa pessoa. Conheça. Isso aí. Então se conheça e tal. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que você vai se relacionar com a pessoa, porque você vai casar com a pessoa, porque você vai levantar uma família saudável, uma referência de família. E foi isso que eu conversava com a Nicole antes, quando a gente estava namorando. Falava assim pra ela, olha, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu quero focar em Jesus, eu quero viver tudo que Jesus tem pra mim. Ela falou, eu também quero, então é isso. Então vamos trabalhar pra gente casar e a gente viver 100% o nosso ministério familiar com tudo que a gente pode. Então foi por isso que eu optei por casar mais cedo, porque eu sabia que eu queria constituir uma família para ser uma família de exemplo. E graças a Deus, hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente vai mantendo um casamento, agora criando um filho. Então, assim, é muito legal isso, é muito bom isso. É uma luta, é um desafio você manter a sua família, você tá todos os dias ali focado naquilo que Deus tem para você, focado naquilo que a sua família tá vivendo, mas para mim isso é uma bandeira de você levantar casamentos saudáveis, de relacionamentos saudáveis, de ensinar para os adolescentes sobre santidade no relacionamento, sobre sexo antes do casamento, do porquê não fazer, ou quais consequências aquilo pode ter, do porquê se guardar até o casamento, do porquê casar, do porquê constituir família, do porquê ter filhos. Então, assim, para mim, isso é uma bandeira que eu como Rodrigo, né, como família, eu sempre levanto. É a bandeira da família. Porque foi na minha casa, graças a Deus, foi assim. E eu vi os meus pais, eu vi a luta deles. Meu pai, para mim, é uma referência de um homem de Deus. De ver alguém que cuidou da sua casa, cuidou da sua família, não deixou seu casamento ser destruído, viu seu filho, criou seu filho. E então eu olho meu pai como minha maior referência de família e eu penso assim, eu preciso fazer igual, eu preciso que outras pessoas vejam que é possível. Nós não somos a estatística, né? É possível manter o casamento, é possível ser fiel à sua esposa, é possível a esposa ser fiel ao marido, é possível criar o filho com princípios cristãos e mesmo assim você ser uma família da hora, ser pessoas legais e ser presente. É possível ter um namoro santo, é possível se divertir, é possível, gente, sabe? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso e de conversar sobre isso com a galera. Sabe? Sempre me perguntam como foi pra vocês, como é. Então, eu gosto de compartilhar essa história pra dizer assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível não, é impossível, não, você tem que se relacionar, você tem que fazer sexo, não, gente, é possível e é maravilhoso, porque quando você cumpre os propósitos daquilo que Deus tem pra sua vida, você vive algo que as pessoas não estão vivendo, então vale a pena. Sim. E aí, como o Rod falou, né, lá em casa também, meus pais sempre pastorearam casais, né, então eles sempre lideraram casados, e eu acredito que isso fez a gente ser apaixonado por família, sabe? Como o Rod falou, lá em casa, meus pais são referências gigantescas para mim. Meu pai, a minha maior referência de homem, de amar a esposa, de viver aquilo que Deus colocou na mão dele. Meus pais criaram 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. Graças a Deus, hoje, nós 3, como irmãos, a gente vive dentro da igreja, a gente vive essa vida, e eu acredito que é fruto do coração deles, né? Da oração, do que eles batalharam. Hoje eles têm mais de 30 anos de casados. Uau. Então isso foge da realidade do mundo, né? Do mundo, não, fora da casamento não vale a pena, depois de 10 anos separa, enfim. E aí, tanto que às vezes no trabalho eu chegava a falar, não,
namoro, já quero casar cedo, quero casar antes dos 22, já na cidade, aí já escutei pessoas chegarem pra mim e falar, Caio, larga disso. Tua primeira namorada, ela disse, você foi minha primeira namorada, nunca tinha namorado alguém antes, mas quando eu cheguei pra ela, a gente vai namorar, a gente vai casar. Eu quero namorar contigo, mas quero casar contigo. E aí a pessoa chega, Caio, sai dessa, tu ainda pode conhecer outras meninas, tu não sabe nem se tu gosta dela mesmo. Vive aí mais uns 6 anos solteiro, vai viver tua vida, e mais no fundo do meu coração, não. É isso que eu quero. E aí é o que eu fico muito feliz em ver, na nossa igreja tá se levantando muitos casais Sim. novos que estão se casando, e- que estão decidindo viver essa vida. Meu irmão casou há 2 semanas atrás. Eita, tá na lua de mel. É, hein? na lua eles de mel, viajaram essa semana, eles foram morar em Campinas, né? Viajaram nossa, essa Campinas. semana. A Sim. Gabi, que é minha cunhada, ela tem 21 anos, meu irmão tem 26, então, tipo, são novos. E aí, vários casais, amigos nossos se casando, construindo uma família novos, alguns vão ter filhos esses meses. E é massa ver porque a gente falou sobre referência. E aí, não só referência como líder, mas referência que vale a pena, a gente consegue viver liderança, a gente consegue estar na igreja e construir uma família. A gente consegue viver isso, tá no A13, viver trabalho, tá envolvido no trabalho. A igreja viver não vai acabar isso. com a sua família, Não vai a igreja não vai destruir. acabar com o seu trabalho. Exatamente. E nem a família vai acabar E nem com a o seu família vai ministério, acabar com o seu a sua ministério, igreja, o seu com a- trabalho Sim. vai impedir que você viva o Exatamente. ministério. Acho que é esse equilíbrio, né? Eu acho muito legal isso que o Caio tá falando, tipo assim, ele ouvir no trabalho dele pessoas espantadas com a realidade dele. E pra mim isso deve ser o natural. E Exatamente. inclusive, Natural não a Alexia deve tá ser perguntando o nome a dos gente- amigos aí que estão botando areia no pedido de casamento. Esposa de calma. Letícia, tá, me dá um nome aí que eu quero. Só pra saber. Pra orar por eles. Só pra eu orar. E aí, Pai, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Toma agora tira a vida ele de do cada um. trabalho. E aí, não só a influência sobre casamento. Eu acredito que uma influência que está se levantando muito também na nossa adolescência, dos nossos adolescentes, são homens e mulheres que são relevantes em todas as áreas, não só no casamento, mas, por exemplo, profissionais. exatamente, Isso. na área profissional, às vezes a gente olhava para os adolescentes e falava, não, adolescente não vai trabalhar, adolescente não quer nada com vida, mas a gente está lutando contra as estatísticas e eu acredito que é por isso que é importante a gente saber quem a gente vai ter como referência as pessoas certas. Sim. Porque você pode olhar para aquela... Pode olhar, meu amigo, para um TikTok, um youtuberzinho que passa lá o dia fazendo vídeo, não está construindo nada na vida dele, você pode se influenciar nele. Você vai ser que nem ele. Mas você pode influenciar numa pessoa que acorda todos os dias, a gente costuma brincar, né? A forja, que é a forja diária, que você acorda ali todos os dias cedo, vai trabalhar, rala para trabalhar, para construir uma família, para correr atrás, para poder construir, poder noivar, poder casar, poder comprar uma casa, poder correr atrás dos seus sonhos. E eu acredito que essa influência que as pessoas precisam na nossa igreja para entender que adolescente, líder de adolescente não é só aquele líder que está na igreja, que é desocupado. Não, adolescente, líder de adolescente, a gente tem uma vida, a gente vai construir uma família, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar ser os mais excelentes no trabalho. Eu acredito que isso é o diferencial que a gente falou sobre influência, né? Tipo Sim. assim, eu acredito que isso é importante a gente ter essas pessoas na nossa realidade, porque até expande. Eu lembro que às vezes eu chegava no GC e aí as mães perguntavam, o Caio faz o quê? Tipo assim, querendo saber o que eu faço. E é incrível quando os pais olham pro Rod e veem, caraca, o Rod tem uma família, o Rod tem uma empresa, o Rod trabalha, é influente no trabalho, é influente na igreja, tem um filho, tem um casamento bom. Então tudo isso faz a diferença. Não é só um cara que é um líder qualquer, não. Um cara que tem uma vida, que busca ter uma vida influente em todas as áreas, sabe? E Eu deu acho que isso é certo. diferente. E deu Olha, certo. assim, e deu certo. Se deu certo É. na dele, Vai dar certo Vai dar essa certo também. na sua vale a vida pena também. continuar. Exatamente. Gente, vamos aqui, ó, pra gente poder caminhar pro fim. Infelizmente, tá muito bom. Vou pedir de novo pra você compartilhar aí, comentar, deixar o joinha. Povo Mandar que tá pra no Instagram, venham pro YouTube. Venham Ajuda pro a gente, vai pro YouTube. Tem muita gente venham no Instagram, pro- cara. Tem muita gente. Vai lá no YouTube, ó. Eu vou engajar 2 aqui, tá? Primeiro, qual foi a maior experiência que vocês tiveram com o Espírito Santo, tanto na vida de vocês, como na liderança? Essa é... Quando ele mandou pra mim, essa eu fiquei pensando, qual assim, foi a mais marcante. Acho que assim, tem várias, mas
só a primeira nossa, né, que tu perguntou. Isso. Eu tava pensando, quando tu mandou a pergunta, e eu fiquei pensando qual era a mais marcante, assim, na minha vida. E aí, eu lembro uma que foi, assim, bem marcante pra mim, claro, que foi a do meu batismo do Espírito Santo. Eu lembro do dia que foi assim, a gente tava num acampamento da nossa igreja. Claro que tem diversas outras, em casa, no quarto, você e Deus, mas essa marcou por causa do todo, né? A gente tava num acampamento, eu tinha 12, 13 anos, e aí quem orou para eu ser batizado foi meu irmão. Então, quem me batizou foi o Mateus. Que legal. Que não o Espírito Santo me batizou, mas quem orou por mim naquele momento foi o Mateus, né? Teu intercessor E ali, naquele momento, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E aquilo marcou não só porque eu fui batizado no Espírito Santo, mas também porque foi o meu irmão, se tornou muito mais especial naquele momento, né? E eu lembro que, depois daquilo, quantas vezes o Espírito Santo me ajudou em diversos momentos, sabe? No trabalho, quando tá passando por alguma coisa. Antes de prova, antes de qualquer coisa, eu comento muito com Letícia, tá? O engraçado é que em outras igrejas, em outras congregações, as pessoas tá nervoso, tá sem ter o que pensar, começam a orar em línguas. Às vezes a gente ora em línguas, a gente tá no Espírito Santo só quando tá ali no culto, quando tá orando, mas a galera tá ali, tá fazendo nada, não, tô orando em línguas, só edificando minha mente. E eu acredito que esse start do batismo do Espírito Santo pra mim foi algo que marcou na minha vida, porque me proporcionou ter um relacionamento mais profundo com Deus, e ter um relacionamento mais forte. Massa. E tu, Rod? Cara, eu acredito que algumas coisas que eu vivi me marcaram, como o Caio falou, mas eu lembro de um momento específico de que talvez foi que me ativou para muita coisa que eu vivo hoje. Foi no momento, há uns anos atrás, quando eu fui ler aquele livro Heróis da Fé. Uhum. E acho que cada vez que eu lia aquelas histórias, porque quando você lê a Bíblia, você tá vendo aquilo que aconteceu há muito tempo e Deus tá te ensinando muitas coisas ali. Mas quando eu lia Heróis da Fé, eu conseguia até me conectar com aquelas histórias. E ia me dando uma revolta e vendo quão ruim eu era, sabe? Quando eu lia aquelas histórias assim, e eu orava ao Espírito Santo, olha o que essas pessoas fazem, olha o que eles viveram, olha o que eles fizeram, olha... E sabe, foram momentos assim, foi uma fase da minha vida que me ativou muito para o que eu vivo hoje. Era eu, no meu momento, em casa, lendo aqueles capítulos, lendo aquelas histórias e sendo inflamado pelas histórias daqueles homens e pensando assim, meu Deus, eu não posso fazer menos, eu preciso me entregar mais, eu preciso, sabe, assim, eu fui muito, muito ativado pelo Espírito Santo de ver aquelas histórias daqueles homens pregando, daqueles homens tendo tempo, John Wesley, e os caras tendo tempo de oração e, sabe, ver todas aquelas histórias e pensar assim, eu preciso buscar mais, eu preciso ter mais, Nossa. eu preciso me envolver mais. Então, incômodo, assim, né, pra você. sabe, é uma eles que são revolta. eles. É uma revolta, assim, tipo assim, quem sou eu? Eu não sou nada. Então, acredito que não foi algo sobrenatural que eu vivi, não. Realmente foi uma ativação de ler aquilo e de Deus colocar um fogo no meu coração e de que é isso. Eu preciso me entregar, eu preciso viver apaixonado por isso aqui, porque não tem outra vida, é essa vida aqui que eu quero. Cara, sem explicação quando o Espírito Santo ele chega assim e dá essa virada de chave, porque você olha e fala, tá, até aqui eu não entendia nada, mas agora eu entendi, eu sei que esse entendimento não vem de mim, é um entendimento que vem do Espírito Santo, diretamente do coração do Pai, o Espírito Santo me revelando o que estava lá, e o que eu tenho que fazer a partir de agora. E eu não posso mais retroceder, não posso mais voltar atrás. É daqui para agora que eu sei que eu tenho isso dentro de mim, é agora daqui para frente. Eu tenho que continuar e avançar de uma maneira assim, sem perder sem perder esse avanço, né? E só para frente. É muito. Acho que esses maiores momentos que eu tive não foi em comunidade e tal. Acho que os maiores momentos que eu tive enquanto que o Espírito Santo era lendo. Era tipo assim, era eu lendo Atos, que eu sempre fui apaixonado por Atos, assim, se pegar minha Bíblia é até mais manchado, assim, em Atos, de tanto que eu, sabe, era lendo as cartas de Paulo, assim, de
você ler e se debruçar naquilo, e você, quando você vê, você tá chorando, lendo aquilo, e o Espírito Santo ministrando no seu coração. Eu acho que são os principais momentos que Deus me marcou. Sim. Era eu principalmente lendo Atos e principalmente lendo Heróis da Fé ali. Vendo aquilo em prática, aquilo em ação, foi o que me marcou muito. Pô, legal. E aí, gente? Infelizmente eu vou para a última pergunta, pra gente poder encerrar com dor no coração. Compartilha aí, galera. Tá ficando bom o negócio. Tá E, acabando. gente, vamos lá. Ó, o que vocês observam que a geração de adolescentes hoje precisa urgentemente? Cara, não tem como... A gente precisa de Deus, de Jesus. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Deus. A gente precisa... Não é o adolescente, é o cristão. O cristão tem que ser cristão, É isso né? aí. É isso que a gente precisa. A gente precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia e viver a Bíblia. A gente precisa ouvir do coração de Deus, a gente precisa ouvir diretamente de Deus. A gente não pode terceirizar o nosso relacionamento, ouvir aquilo que o pastor está falando para mim na pregação dele. Porque se eu ouço direto da fonte da Bíblia, daquilo que Deus tem para mim, do coração de Deus, daquilo que o Pai está falando diretamente no meu coração, se eu tenho relacionamento com Deus, sabe, não é a filosofia na faculdade, não são os amigos da escola, não é a corrupção do meu trabalho, nada disso vai me influenciar, Contaminar, não vai me corromper. Sim. Então, acredito que o que a gente precisa é relacionamento com Deus. É o que a gente mais precisa, porque aí todos os outros problemas são solucionados. Sim. É relacionamento. É ler a palavra, ouvir a palavra, absorver a palavra e viver a palavra. Isso é relacionamento com Deus. E aí vamos pegar o caminho inverso, ó. Você não tem como viver se você não entende. Se você não entende. Não tem como você entender se você não lê. E não tem Exatamente. como não Fazer você uma engenharia ler reversa. se você não quiser, Se você se não não quiser. tiver esse interesse. É. E não é nem ter vontade, né? É querer. Querer. Que Porque às vontade vezes vai daí sem passa. vontade Querer, mesmo. às vezes vai sem vontade. Sem vontade. Cara, sério mesmo, muitas das vezes quando eu era adolescente, eu lia a Bíblia sem querer. Pô, não Verdade. tava com vontade de ler, ainda mais quando chegava naquela parte da genealogia. Entendeu? De Mateus Filho 1. de fulano. Isso, filho... Não, quando a exatamente. gente pega o Antigo Testamento ali, ó. Então, tipo assim, eu não gostava, entendeu? E ia sem gostar mesmo, irmão. Tinha que ler. E aí, acredito que é esse mesmo caminho que o Rod falou, né? A chave para os adolescentes, não só para os adolescentes, mas para as pessoas que estão na igreja e fora dela, acredito que é conhecer Jesus. Porque, como a gente começou falando, quem realmente conhece Jesus, você não é o mesmo. Exato. Você pode até sair, mas um dia você volta, Jesus está lá no seu coração, você sabe o que está fazendo. E aí, tem até em João, né? Diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acredito que essa é o caminho, é a gente apontar cada vez mais para Jesus, menos para a gente, menos para as pessoas, porque pessoas vão errar, pessoas vão falhar, mas Jesus, ele é só um, ele não falha. E eu acredito que quando as pessoas realmente conhecem Jesus de coração, aí o resto flui. E aí o que me deixa triste, o que eu fico pensativo é que muitas vezes as pessoas elas estão vivendo isso que a gente está vivendo, as pessoas estão com a gente, estão ao nosso lado, mas elas estão só por estar. Elas estão só quando a gente voltou, né? Voltam por aquele caminho. Voltam porque é algo atrativo, algo legal. E aí, muitos entram por causa disso. Muitos entram por causa que é atrativo, que é algo legal, é divertido. Mas que a gente vem colocar cada vez mais no coração deles que não é sobre isso. Sim. Tudo que a gente falou aqui, se a gente resumir, as histórias que a gente contou, as histórias que a gente passou, a gente sempre voltava para um só ponto. A gente buscando a Deus. É isso aí. Era a gente no secreto, era a gente buscando a Deus em casa, era a gente tendo um relacionamento com Deus, a gente buscando a Bíblia lá, sem querer. Porque se não for sobre isso, se não for buscando a Deus, se não for tendo um relacionamento com Deus, a vontade vai dar, você vai sair, vai aparecer as coisas mais atrativas, coisas que são da sua idade, coisas que são do seu grupo, mas a pastora fala muito, né? É da sua idade, mas não é da sua identidade, aquilo que você tá no seu grupo. Então, isso aí. a gente pode falar tudo isso que a gente tá falando aqui, se não resumir, é ter um relacionamento com Deus forte, é não ter raízes fortes, vai passar. Eu tava até comentando com os meninos, brincando,
que é como se, na parte dos investimentos, né? Tem empresas que são cíclicas, que passam por vários ciclos, e tem empresas que são perenes. Essas empresas perenes são empresas que têm raízes fortes, que têm realmente uma visão que vão seguir. Empresas cíclicas, não. Um momento ela tá bom, outro momento ela tá lá embaixo, um momento ela quebra, um momento ela volta. E se a gente não tiver raízes fortes, meu amigo, vai bater um vento e aí vai sair, vai bater um desafio, a gente vai querer sair porque a gente não vai ter raízes fortes. Então eu acredito que a maior chave, não só para adolescentes, mas para a igreja por todo, é ter um relacionamento com Deus. Acredito que a gente não negligenciar eu falo muito isso. pro nosso time, cara, não é sobre a estratégia que você tá fazendo para agregar pessoas ou para chamar a atenção das pessoas, não. O nosso papel é fazer com que uma geração seja apaixonada por Jesus, uma geração sedenta por Jesus, uma geração que é quebrantada por Jesus, uma geração que não vê outro motivo de vida a não ser viver por Jesus. Então, acho que esse é o maior respira, recado, né? Que respira, que respira vive, Jesus. que é entregue, que... Eu tava pensando hoje de manhã, lendo as perguntas que eu tinha mandado pra vocês, até pra pensar. E, tipo assim, uma coisa que me chama muita atenção e é um desejo que eu tenho. Eu não quero que meu nome seja lembrado como, tipo assim, ele foi o melhor líder que eu tive na vida. Não quero ser lembrado dessa forma. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como foi alguém que influenciou ela a viver algo extraordinário com Deus. Então, sempre trazendo a ideia do relacionamento, trazendo a ideia do secreto, fortalecendo aquilo que Cristo quer que a gente tenha, que é conhecer a Ele. E não só conhecer e retrair isso, mas viver fora das quatro paredes, foi uma coisa que o Caio falou um pouco antes. Então, é a gente entender. Se eu fosse dizer assim, uma coisa que hoje eu percebo que os adolescentes precisam fazer, é o quê? Transmitir o reino dentro das escolas deles. Porque ainda é um desafio para alguns adolescentes. Ainda é um desafio para alguns deles. Mas quando você, como o Caio falou e você muito bem complementou, quando você vive o secreto com Deus, quando você tem essas experiências e você consegue se identificar, ter a sua identidade firmada em Cristo, se torna muito mais fácil de você contaminar quem está ao seu redor. Entendeu? É isso. Gente, infelizmente a gente vai terminar. Vamos para as considerações finais. Gente, desde já eu quero agradecer a vocês, a disponibilidade de vocês, a voluntariedade de vocês terem abdicado do tempo para vir para cá. Foi uma honra imensa para mim, um prazer imenso ter vocês aqui com a gente nessa cadeira, nessa mesa. Muito aqui. legal conhecer vocês um pouquinho mais de perto, assim, uma honra de verdade ter esse contato, estabelecer essa conexão. A gente que agradece, eu acredito que é isso que faz uma diferença nos ministérios, né? A gente Com certeza. não é igrejas que vão brigar, acredito que muitas pessoas têm essa visão, né? São de igrejas diferentes, não pode falar não. A gente tá apontando para um só caminho, É isso aí. Salvar adolescentes. Din, brincadeira. Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar incrível. aqui aprendendo com vocês também. Isso. E é isso. É bom conhecer a história de mais um casal, Que deu mais certo, uma que família vale que a tá dando pena. certo, que Glória tá a Deus. focando em Jesus, que tá trabalhando para que o reino expanda, para que jovens, adolescentes conheçam e vejam que vale a pena. É bom. Obrigado pelo sim de vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela entrega de vocês. Acredito que a vida de vocês, a luta de vocês, aquilo que vocês estão fazendo realmente tem impactado esses adolescentes, a porção que Deus tem entregado para vocês e que possa multiplicar ainda mais, Amém. que Deus possa colocar vocês numa estação maior, um raio de influência. Acredito que esse momento desse podcast, dessa nova fase que vocês se proporam a fazer, é como se Deus colocasse no meu coração disso, de que agora ele vai aumentar o raio de influência, para Amém. que Amém. outras pessoas conheçam aquilo que ele está fazendo na vida de vocês e através da vida de vocês, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então vão em frente, Amém. sabe? Permaneçam, Não só permaneçam. permaneçam e vão para frente, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer. E vai Amém. ser muito. Sim. Eu acredito que vai ser um podcast muito influente. Eu tava. Quando me convidaram, até fiquei parando pra pensar assim. Se a gente for olhar, abrir hoje o YouTube, que podcast a gente vê relevante assim no meio cristão, né? Então, que Deus derrame cada vez mais influência sobre a vida de Amém. vocês, Glória a as Deus. estratégias certas. Isso. E eu tenho certeza que Deus vai levar vocês a lugares incríveis, não porque é vocês fazendo, mas é porque Deus cuidando. Ai, gente, Contem muito com a gente. obrigada, vocês Obrigado, são de bênção. verdade. Que Deus possa... Agora eu vou abençoar eles também, agradecer a eles. Com certeza. Que Deus possa abençoar aqui
a casa de vocês, o ministério de vocês. Amém. Tá? Que vocês continuem sendo influência onde quer que vocês estejam, não só dentro da igreja, mas principalmente fora das quatro paredes. E também continuarem sendo cristãos de verdade, como a gente consegue perceber. E que vocês cultivem cada vez mais essa experiência com Cristo. Porque eu tenho certeza que vocês já estão impactando essa geração e a geração de vocês. E muito mais Deus vai fazer através de vocês. Tenho certeza disso. Amém. Amém. Tá certo? Tamo junto. Gente, muito obrigada. A gente agradece por vocês terem investido esse tempinho aqui no nosso podcast para conversar com a gente, para abençoar tantas vidas que estão aí online assistindo aí. a gente. Como o Caio falou, a gente acredita que é um lugar onde Deus, ele fala, ele alcança vidas e ele tem um impacto maior, que a gente alcança pessoas até de outros continentes. É isso aí. E nós cremos, assim, que é um novo tempo. Amém. Não só para nós, mas para que outras pessoas, assim como vocês, também tenham voz e possam falar do que Deus está fazendo através da vida de vocês. Então, É isso, muito cara. obrigada mesmo. Foi um tempo muito valioso. Foi um prazer estar com vocês. Prazer. Foi um prazer estar com vocês, nossos isso espectadores. aí, meu amor. Não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais. É Sexta-feira isso aí. que vem, dia 8. De É setembro. feriado, mas você não perde, feriado não, é viu? dia 7, É dia menina. 7, né? Tá Porque o querendo pessoal ser- emenda. Que isso? Ninguém... Emendar no trabalho. O pessoal emenda o feriado, entendeu? Por isso que eu falei. Mas você não perde nada, não, viu? Fica aqui online, atento, 7h30 da noite. Nós esperamos você aqui juntinho com a gente, colado na tela, viu? É isso aí, galera. Vamos embora. Fica na paz, Deus abençoe vocês. Tamo Fiquem com junto. Deus, beijo. Valeu. Eu.